Olá, pessoal, tudo bem? Hoje aqui a gente está estreando as nossas sessões de podcasts da Via Digital. E eu estou aqui com duas mulheres que eu considero super poderosas, representativas, né? Uma boa estreia aqui para o nosso podcast. E eu vou apresentá-las para vocês. O objetivo do podcast é contar boas histórias, né? A gente apresentar pessoas, contar boas histórias, deixar o papo fluir. Então, começando aqui, a gente tem na nossa mesa aqui hoje, né, agradecendo aqui a participação, Ariane Campos. Ela é supervisora de engenharia da Ford América do Sul. Tudo bem, Ariane? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. E a nossa querida Vitória Gabriela, que ela é uma influencer. Ela tem hoje aí a conta no Instagram do Dona Meu Destino, quase 1 milhão de seguidores. A gente vai conversar bastante com ela também para entender como é que é o projeto dela. Eu vou começar a pergunta básica, que eu acho que é a pergunta, né, começando pela Ariane. Como que você caiu nesse mundinho de carros? Né? A gente está aqui via digital, carros, e hoje a gente apresentando, né? Como é que você caiu nesse? Sim, foi uma influência, né, do meu pai, dos meus irmãos. Meu pai sempre gostou muito de carros, de automóveis no geral. E ele sempre estimulava a gente a assistir corrida com ele, a participar do Salão do Automóvel, que ele adorava. Você Era uma é de São coisa. Paulo? Eu sou de Tatuí, no interior de São Paulo. Ficou uns 200 quilômetros de São Paulo? É, exatamente. Aí vocês vinham para São Paulo? A gente vinha e para o meu pai era um evento. Ele se programava, porque tinha todo ano, então ele se programava e trazia a gente porque ele gostava, né, desse momento, desse evento. E foi influência mesmo. Foi influência do meu pai, e minha mãe apoiava também. Sim. Mas você tem irmãos também que gostam de carro? Eu tenho meu irmão mais velho, sempre gostou também. E aí tem aquela influência, né, com os brinquedos, né, que o meu pai comprava para o meu irmão e a gente brincava todo mundo junto, então... Certo. A influência... Então já começou a paixão assim pela família. Sim, desde cedo. Uhum. E você, Vitória? Então, eu não gostava. Não? Não, apesar de... Meu pai trabalha com veículos, ele tem uma loja de seminovos, mas desde mais nova eu sempre quis muito ser independente. Tinha isso muito dentro de mim, porque eu via muitas mulheres na minha família dependendo. Você é de Goiânia. Isso, mas era uma dependência financeira, então eu achava que, então eu preciso de um bom emprego, eu preciso passar numa boa faculdade, escolhi um curso, porque eu era boa em exatas, aí escolhi engenharia. E aí eu fui morar em outro estado, fui morar em Brasília, eu sou de Goiânia, eu já dirigi em Goiânia, e quando acontecia os perrengues com o meu carro, um pneu furar, esquecer algum componente elétrico ligado e a bateria descarregar, eu ligava pro meu pai desesperada. E tudo bem, ele resolvia. Eu nunca me preocupei em entender essas coisas básicas. Mas você já tinha uma profissão? Você já fazia outra Não, eu coisa? fazia engenharia, meu curso era integral. Fazia engenharia aeroespacial. Nossa. Porque, mas eu sempre muito sonhadora, né? Mas na escola a gente tem essa ideia, né? Se você é bom em exatas, você faz engenharia. E um dia eu li um livro sobre foguete e eu pensei, meu Deus, que incrível. Aí eu olhava assim, não quero construir um prédio, né? Eu achava isso incrível. Fui fazer lá em Brasília, que tem lá e é bem perto. E aí, apesar de querer ser independente, eu não via essa independência no carro. Pra mim tava tudo bem, meu pai resolver essas coisas. E aí, quando eu fui morar em outro estado, que acontecia os mesmos perrengues, porque ninguém cuidava do carro, eu ficava desesperada e não tinha meu pai para resolver. Uhum. E aí eu comecei a ver o quanto eu era dependente nisso também. E diferente de outras coisas, eu era nova, eu fui morar sozinha. E com carro, eram minhas amigas, minha mãe, minhas irmãs. Todas as mulheres ao meu redor dependiam muito dos homens para trocar um pneu. Eu ficava 2 horas esperando, mas não tinha iniciativa. Achava assim, que era alguma coisa de outro mundo. E na mesma época, minha amiga tinha sido meio que enganada no mecânico. Sempre que ela levava o carro no mecânico, o orçamento era um. Aí o tio dela era outro. E a gente começou a conversar sobre isso. Na faculdade de engenharia, tinha muitos projetos. E a gente entrou para fazer o Baja. Porque o curso em si é muito teórico, né? Então, tem esses projetos que são mais práticos. Aí era o que tinha aberto, assim, né? Não era que a gente queria mexer com carro. Não, era o que tinha aberto, a gente entrou. E lá a gente também percebia que, às vezes, o pessoal, assim, julgava a gente como se a gente fosse meio burra, sabe? Porque é normal a gente não saber coisas do projeto em si. Mas a gente não sabia nada de carro. Era o curso de engenharia? Quantas mulheres tinham nesse curso? Nossa. E homens? Então, o curso em si, eram 5 engenharias mais específicas num campo da UNB. Era aeroespacial, automotiva, energia, software e eletrônica. Aí entrava, eu acho que 120 pessoas por semestre.
Eu acho que era 70% homens, mas assim, automotiva era assim, 90% homens. Sim. E aí, quando vai formando, chegando perto de formar, a proporção era assim, sei lá, eu já fui algumas vezes a única menina da sala. E isso era que ano? Então, que eu passei na faculdade em 2016, a gente teve... Super recente. Aí a gente teve essa conversa em 2019, e aí nós duas não sabíamos nada de carro, mas a gente falou assim, cara, a gente deveria ter um canal no YouTube para ensinar sobre mecânica, sobre essas coisas básicas de carro para mulheres. E aí eu fiquei com aquilo dentro de mim, né? Eu não sabia nada, mas eu acreditava muito no propósito, nessa vontade de ser independente, não precisar de ninguém. Esse sempre foi o lema da minha vida. E aí eu entrei num outro projeto, saí do Baja, entrei num Fórmula Elétrico, mas assim, eram por acaso, tinha esses projetos, a inscrição aberta, entrei. E aí, eu fui pra parte de marketing também, aí eu falei pro pessoal, gente, a gente podia fazer um curso, um evento, não é curso, é evento, pra falar sobre mecânica básica para as mulheres. Aí a gente fez em Brasília, teve 400 inscrições, no começo ninguém acreditou, né? No primeiro evento? No primeiro evento, e ninguém acreditava. Tipo assim, eu lancei a inscrição, aí tinha uma inscrição, 2 inscrições. E o pessoal sempre batendo, vamos fazer um curso aqui na faculdade. Eu não, gente, a gente tá falando, é um evento no Dia da Mulher. A gente... Não é sobre como trocar um pneu. Cara, a independência da mulher, sabe? É muito mais aflorar isso Autonomia, do né? que falar um conhecimento técnico que a gente pode fazer aqui. E aí, naquele ano, eu fui mais a pessoa que ajudou a fazer acontecer. Então, fui correr atrás de autorização. Aí, fui pedir patrocínio. E aí, morri de vergonha. Todo mundo morria de vergonha, né? Mas eu era tão cara de pau. E eu fui bater na cara na Porsche, lá em Brasília, na Eurobike. Porque eu pensei assim, a Porsche tem dinheiro, né? Então, eles com certeza vão patrocinar a gente. E aí, claro que não, né? Porque não é bem assim. Mas aí, a gente foi fazendo as coisas. A gente saiu no jornal. Por acaso também. Graças a Deus, a gente teve 400 inscrições, fez em Brasília. Aí, só que eu achava que era um projeto independente, assim. Eu focava muito nos meus outros projetos de faculdade. Aí, chegou 2020, eu me virei, assim, uma chavinha de... O que a gente está fazendo aqui é um movimento. Nós estamos construindo um movimento. O fácil, trocar um pneu é muito simples, a técnica. O mais difícil é, quando o pneu furar, ela tem iniciativa de trocar. E aí, a gente fez o evento novamente, a gente teve 1.600 inscrições. Aí, eu criei o Instagram, fiz um curso de mecânica. E estamos aí. Legal. Que história legal. Ariane, me conta a tua história também de faculdade, né? Porque você, então, até então, você curtia carros porque teu pai, né, de influência da família. Sim. E aí, daí a ser engenheira? Como é que... Você sempre foi boa de exatas também? Porque tem muito isso, né? Se você não é boa de exatas, você não vai pensar em engenharia. Nem sobrevive. Mas não tinha outra coisa na minha cabeça que não fosse engenharia. Mas na minha sala, um pouquinho diferente, tinha 125 alunos, 128, na verdade, só 5 mulheres. Então, era um número extremamente reduzido de mulheres. Engenharia automotiva? Eu fiz engenharia de controle e automação, que é a mecatrônica. E nesse momento, do início da faculdade, eram 5 mulheres, mas só 3 se formaram, né? Porque 2 acabaram desistindo. Então, o sentimento é exatamente o mesmo que ela descreveu, que as pessoas acabam subestimando, né? Você. Eu nem estava no trabalho propriamente que eu tô hoje, mas as pessoas na faculdade mesmo já acham que mulher não deve fazer engenharia, né? Acha que é um curso mais para homem. Tem esse sentimento, assim. No início da faculdade tinha assim. Aí depois eu comecei a fazer o estágio. E aí, como o estágio era na Ford, eu convivia com pessoas que tinham muito mais conhecimento, mas que acreditavam em mim. Então, isso me deu, sabe, uma motivação para continuar, sem que eu tivesse que me distrair com essas coisas que aconteciam na faculdade. Porque as pessoas que estavam na Ford, em nível já de liderança, acreditavam, motivavam. Então, isso me deu, assim... Legal. Muita motivação para continuar, sim. Agora, até para fazer trabalho de escola, né? Assim, trabalho de faculdade devia ser mais difícil você fazer com os meninos. Sim. Geralmente eram mais entre as meninas. Como é que ficam esses... No meu grupo, era sempre o mesmo grupo, né? Tinha uma menina, o resto eram todos meninos. E a gente acabava se distribuindo, mas a gente acabou ficando amigo, né? Porque depois de um tempo, Sim. vira amigo. E aí acaba, né? Mas no começo mesmo que a gente tem essa dificuldade. Você fez em São Paulo? Eu fiz em Sorocaba. Sorocaba. Em Sorocaba. E até hoje são pessoas que trabalham, inclusive, comigo, que eu acabei, né, trazendo eles também para a Ford. O meu grupo de trabalho, né, todos eles estão trabalhando na Ford hoje, que era um grupo de 5 pessoas.
Exceto a menina, né? Que ela seguiu outra área. Então, os outros meninos que estavam no meu grupo, eles trabalham na Ford. Que legal. É. E como é que você começou como estagiária? Me conta um pouquinho como é que foi a tua carreira, assim? Como é que você tá hoje? Minha trajetória na Ford, né? Eu comecei fazendo um estágio na área de integração. Eu não sabia nada. O que é integração? Eu não sabia exatamente nada, nem sabia o que era integração, porque quando a gente está na faculdade, que você aprende toda a parte teórica, você fazia eu fazia a faculdade em Sorocaba e trabalhava em Tatuí. Tá. Porque eu moro em Tatuí. Sim. E aí eu não sabia nada. E eu tive o prazer de entrar num grupo de trabalho que era integração, onde as pessoas têm que garantir que tudo no projeto está correndo bem. Tanto a parte financeira, a qualidade, a parte do desenvolvimento, os testes, validação. Integração. A parte de integração propriamente. E aí eu fui aprendendo a ter muita interface com outras áreas, né? Porque a parte de integração mesmo é onde você tem muita integração com todas as áreas. Não só do desenvolvimento, né? Da engenharia, mas tem com a área de finanças, tem com a área de marketing, tem com a área de qualidade. Tem muita engenheiro que vai para a área de finanças, né? Sim, tem muitos. Inclusive, TI, né? Hoje as pessoas acabam se formando na área de engenharia e vai para a área financeira automaticamente, nem passa, né, pela área de desenvolvimento. Mas isso é o brilhante, né, da engenharia. Acho que é isso que tem o brilho, que você consegue atuar em diferentes áreas, em diferentes posições, no mercado, na indústria, enfim. E aí, depois da área de integração, eu já fui para a área de engenharia veicular, que é onde você representa a voz do consumidor. Então, você representa tudo aquilo que o consumidor vai usar, né? Então, essa área foi a área que eu passei mais tempo dentro da Ford, que eu amava. Eu me sentia super feliz. Mesmo, assim? Tipo a gente, jornalista que anda no carro e fala mal do carro, fala bem do carro. Também tem a parte de avaliação, mas a gente tinha que garantir que tudo aquilo que estava no projeto ela ia ser transformado em experiência para o cliente. Então, o nível de consumo de combustível, quanto ele gasta, o nível de ruído e vibração, quando ele entra no carro, o que ele percebe, o que ele ouve, se tem alguma coisa que não está de acordo com o que foi desenhado, a performance do carro, o nível de climatização, conforto de banco, performance de farol. Antes do lançamento. Tudo antes do lançamento, ainda durante o processo de desenvolvimento. E eu fiquei 11 anos nessa área. Que delícia, hein? Legal, é muito interessante. Aí onde eu também tive a oportunidade de fazer muitas viagens internacionais. Foi quando eu também tive a oportunidade de ficar um tempo fora do Brasil, participando de um projeto global que foi desenvolvido pela engenharia brasileira, mas que ele foi comercializado em outros países. Então, a gente desenvolveu toda a engenharia aqui e ele foi comercializado na Europa. Você foi para a Alemanha, né? Eu fui para a Alemanha. Você pode falar qual que é o projeto? Eu posso. Na verdade, é o K. O K foi desenvolvido aqui na engenharia brasileira e a gente comercializou em vários países da Europa, mas a base da engenharia estava na Alemanha. Então, eu fui para lá, fiquei 2 anos, participei de todo o projeto de inclusão. A gente vai falar da Alemanha, porque a Alemanha deve ser um capítulo, né? Tem a Ford, né? Tem uma área lá de desenvolvimento, é isso? Sim. E o carro era para o mercado europeu, né? Para o mercado europeu. Não tem nada a ver com o mercado... A gente pensa em Ford, a gente pensa em Estados Unidos, né? Aí tinha a parte da Europa. Você sabia falar alemão, inglês? Como é que foi, assim? Na verdade, só o inglês. Eu fiz aulas de alemão, mas a comunicação dentro da Ford, né? Por ser uma empresa americana, a língua oficial é o inglês. Então, a gente se comunicava em inglês. Aqui você usava bastante inglês, assim, dessa experiência? Sim, porque a gente sempre trabalhou em projetos globais. Certo. Então, a gente sempre teve interação. Inclusive, porque o produto comercializado na Europa, naquela ocasião, ele era fabricado na Índia. Então, a gente tinha interação cross-funcional, né? Então... porque, de repente, para o consumidor comum, ele não tem muito essa noção de... Né, que a gente tem, né? Que a gente sabe onde tem as subsidiárias, onde tem os centros de desenvolvimento e tal. Então, na Alemanha tem um centro de desenvolvimento da Ford. Tem um centro de desenvolvimento também, exato. Então, aí você foi para a Alemanha, aí você chegou lá. Eu fui para a Alemanha, jovem, fui lá super... Você já tinha esses 11 anos de experiência com a engenharia veicular. Engenharia. Sim, exatamente. Aí eu cheguei na Alemanha, super motivada. Eu fiquei em Colônia. E aí, eu não sabia o que me esperava lá, né? Então, cheguei num grupo de Eu não conheço Colônia, é uma cidade pequena? Não, é uma cidade grande, é a cidade mais multicultural depois de Londres. É uma cidade incrível, é uma cidade muito legal. Eu já conheci montador em Frankfurt, já fui para Frankfurt e Stuttgart, né? Que tem Munique.
mas para a Colônia nunca fui. É uma cidade incrível. E eu cheguei lá sem saber exatamente como ia ser viver na Alemanha. Eu sabia tudo sobre o projeto. Você foi sozinha? Fui sozinha. Sabia tudo sobre o projeto, porque eu tinha trabalhado no projeto aqui no Brasil. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui alocada num grupo de engenheiros. Só tinha homens, eram 11 homens. E todos eles com idade média 45 mais. Você era bem mais jovem. Eu era a única mulher no time, bem mais nova. E para eles causou uma certa estranheza, né? Porque uma mulher brasileira... No grupo de 12, você era a única mulher entre 11 e todos eles eram alemães. Todos alemães. Tá. Todos alemães. E eles já trabalhavam há muito tempo nos projetos. E aí eu cheguei, né? Uma brasileira, mais jovem... trabalhando num projeto que foi desenvolvido no Brasil para ser comercializado na Europa. Então, no começo, teve, assim, essa dificuldade cultural, né? De entender como as coisas funcionavam já teria lá. sendo brasileiro com alemão, né? Assim, talvez, né? E aí, cultura. quando a gente começou a ter a interação mais próxima, eles começaram a entender qual era o meu papel, porque eu já tinha trabalhado no projeto aqui. Então, o fato de eu ter conhecimento do projeto... me ajudou bastante nesse processo de adaptação lá com a cultura, porque eu não falava alemão. O CA já existia no Brasil? Já existia no Brasil. Já estava sendo comercializado, estava indo super bem. Que ano que era isso? Foi em 2016. Então já estava na segunda geração do CA. Já. E aí, o que você fazia exatamente lá? A parte de engenharia veicular também, representando o consumidor, mas eu tinha um papel diferenciado lá, porque eu tinha que entender como era o consumidor europeu, como ele interagia com o carro, como era a experiência dele com o carro, para depois a gente tentar endereçar as prioridades no programa. Porque é diferente, como o consumidor europeu, como ele interage com o carro é completamente diferente. O hábito de direção é diferente, as condições de pista são diferentes, né? Então, o meu papel era entender como era o comportamento desse consumidor europeu e traduzir isso para a engenharia, para a gente tentar desenvolver um projeto que atendesse às necessidades lá, que não era pegar um carro aqui do Brasil e colocar no mercado europeu e achar que é sucesso. Assim como não é também você pegar um carro de fora, trazer e colocar aqui sem fazer nada, que vai ser sucesso. Não é. São condições completamente diferentes, né? Então, o papel que a gente faz hoje, trazendo produtos de fora e colocando no nosso mercado, que passa por todo um trabalho de engenharia para adaptar esse produto aqui no mercado, era exatamente o que eu fui fazer lá em 2016, só que numa posição ao contrário. Sim, muito legal. Foi uma experiência incrível. Uma dúvida, nossa, você falando assim, cara, muito legal. E é uma área, assim, porque tem algumas coisas que são exatas, né? Que a gente consegue metrificar. Mas como é exatamente, assim, para visualizar até mais fácil, como é entender o consumidor, entendeu? Tipo assim, vocês fazem pesquisa, vocês veem, Como é que é isso? Existe uma série de eventos durante todo o desenvolvimento. Que existem as clínicas, né? Onde você faz questionamento, você pergunta, você tem interação. A gente fomenta as discussões entre as pessoas de diferentes tipos de consumidor, né? De idade, de gênero. Então, para ter mesmo uma pesquisa bem ampla. A gente faz eventos também, né? Avaliando com consumidores locais, mas não necessariamente clientes. Os alemães, um grupo de engenheiros que eu trabalhava, eles também representavam os consumidores da Europa, de forma geral. Então, trabalhar próximo deles, fazendo eventos com eles, avaliação, dirigindo o carro, fazendo eventos dinâmicos com eles, era uma forma também de entender como que o consumidor europeu interagia com o produto. Então, existem também os requerimentos dentro da Ford que já estão desenhados, que são os padrões de avaliação. Então, tem muita coisa que aparenta ser subjetivo, mas que a gente foi treinado para avaliar dentro daqueles requisitos corporativos, né? Que são a forma como você avalia. Você tem que ter a consistência na avaliação, avaliar sempre na mesma condição, avaliar dentro daqueles parâmetros, porque senão você tem um range muito grande, aí você não consegue traduzir aquilo para a forma como o cliente interage com o produto, né? Um pouquinho como a Vitória faz no canal dela, porque, na verdade, você está ali, né? Você está entregando uma experiência, né? Vitória, conta um pouquinho como é que você começou, então, com o canal, depois um pouquinho da sua vinda para São Paulo, que você estava em Brasília, você voltou para Goiânia, e o que você oferece no seu canal hoje que a mulherada adora, né? A maioria do seu público é feminino, né? Sim. Então, isso para mim de testar carro ainda é algo muito novo. E assim, eu tento entender a minha opinião, mas é muito difícil
Porque as pessoas têm, às vezes, um carro que é bom pra mim, muitas pessoas não gostam. Você joga na internet e ali, quando você joga, vai pra muitas pessoas. E isso, nossa, eu acho isso muito complicado. Mas então, voltei pra Goiânia, fiz... Você não se Começou formou? a pandemia? Você se formou? Não. Tá. Porque Eu até começou? tranquei um semestre. Eu tava fazendo aeroespacial, né? Eu tranquei um semestre, aí eu fiz uma avaliação da minha vida, porque eu era muito empolgada de fazer várias coisas, projetos extracurriculares. Eu não me identificava tanto na engenharia em si, porque a engenharia, apesar de ser muito exatas, tem uma parte que é software e eu não gosto, sabe? De teste, eu acho muito quadrada, assim, pro meu perfil. Eu sou uma pessoa mais criativa e me descobri nos projetos extracurriculares. E aí, quando voltou a pandemia, eu voltei a morar com meus pais. O Dona já existia, a gente tinha criado um Instagram. Era um projeto independente, nasceu num projeto de um Fórmula Elétrico da faculdade. E aí, era eu e mais 3 meninas, só que só uma sabia de carro. A gente acreditava muito no propósito, queria muito ser independente, mas a gente não tinha muito conhecimento, tinha muita vontade de fazer aquilo acontecer. E aí, em 2021, eu falei assim, cara, eu já sonhava em fazer o evento no Brasil inteiro, assim, é meu grande sonho. Assim, Esse de mecânica. Brasil, assim... Na verdade, não só no Brasil, eu já pensava assim, o Dia da Mulher é um dia internacional, sabe? E o carro é a liberdade. Infelizmente, a gente acaba deixando isso sempre pro homem. E saber, eu acho assim, não me acho mais mulher porque eu sei trocar um pneu. Mas a partir do momento que você sabe como trocar um pneu, você pode aceitar ajuda ou não. Então, é para a própria segurança da mulher. E aí, eu fiz essa avaliação, cara, não tô no caminho certo, estou fazendo várias coisas. Tava em ONG, tava em empresa júnior, tava em equipe de competição, tava com Dona. E eu falei, cara, eu quero focar só no Dona. Aí eu entrei num curso de mecânica, e aí eu não sabia nada de nada. Eu era a única menina, não só da minha sala, mas de todas as turmas da escola do mecânico. Onde? Em Brasília? Goiânia. Eu já tava morando com meus pais. Eu nunca tinha pegado uma ferramenta. E aí, fui pegar essa chave de fenda, essa chave Phillips. E, normalmente, os cursos técnicos... E eu estudei num colégio muito bom em Goiânia, muito bom. Mas eles educam... Acho que o colégio particular tem muito isso, de eles evangelizar quase para você escolher só os cursos de elite. Só existe medicina, engenharia e direito. E, para mim, não existia curso técnico. Eu não sabia... E aí, eu entrei no curso técnico e eu vi, caramba, curso técnico é maravilhoso. Hoje em dia eu amo, eu sou apaixonada no Senai, eu acho incrível. Só que lá todo mundo já tinha um básico. Eu não sabia nada. Assim, meu professor estava ensinando um negócio de freio. Aí eu falei, o que é ABS? E aí ele me olhou assim com uma cara, porque eu não sabia nem... Não é que eu não sabia identificar, não sabia nem o que era. Aí ele foi me explicar. E aí tudo fez sentido, assim. E hoje em dia... Porque eu também não gostava de carro, eu não entendia. Não tem como você gostar de um negócio que você não entende. E aí, naquele momento, eu entendi um carro como se tivesse explodido a minha cabeça, assim. O carro é igual ao corpo humano, tem os sistemas do carro, aí tem as principais peças, princípios de funcionamento. E até hoje em dia, a minha cabeça funciona desse jeito. Eu tenho que me colocar assim, tal negócio, tá dentro de tal sistema e funciona mais ou menos assim. E aí, você também começa a entender, quando o carro estraga, muitas pessoas não cuidam do carro. Nossa, é um grande problema. Eu entrei no curso de mecânica, já falo sobre isso. Entrei no curso de mecânica e eu comecei o meu sonho grande, assim, naquele momento. E hoje em dia eu já tenho outros sonhos, mas era fazer esse evento dar certo, sabe? Fazer com que outras mulheres, chamar a atenção de outras mulheres, que como eu, às vezes, não tinha esse interesse. E eu sabia, cara, tem que fazer vídeo, né? E eu morria de vergonha. E aí, eu criei um TikTok no off, não contei pra ninguém. Naquela época, todo mundo meio que julgava, assim, TikTok dancinha, 2021. Aí, eu filmava só o carro. E porque eu acho que o Dona deu certo? Vários motivos. Primeiro, eu peguei numa época muito boa, que era o começo do Rio, o começo do TikTok. Mas também, tinha coisas que eu aprendia na aula. E eu tipo assim, falava assim, cara, que incrível. E eu fazia um vídeo disso, assim, eu sou muito público-alvo. Eu quero fazer um conteúdo para quem às vezes não gosta de carro e talvez tudo bem não gostar, nem se daqui... Mas ela usa o carro, ela quer saber essas coisas básicas, ela preza pela independência dela e de uma forma simples, assim, sem um linguajar muito complexo. E aí começou a dar certo. Esse foi o conteúdo que você começou a fazer, que era... trocando pneu. Assim, um vídeo que deu muito certo, que foi o primeiro vídeo que viralizou, assim, 200 mil views, foi da tampa do tanque de combustível da Volkswagen, tem o de calibragem. Primeiro, eu nem sabia. Onde mostra quantas libras você põe no pneu. Sim, e aí são várias coisas que eu não sabia que existia. Primeiro, pra mim, calibra pneu quando ele tá murcho, quando alguém te avisa. Segundo,
calibragem diferente, pneu da frente, pneu de trás, pode variar com preço. Existe esse adesivo. Quando eu vi esse adesivo, eu achei assim, meu Deus, como assim não tem ninguém falando sobre ele? Só que esse adesivo fica num lugar, tem alguns carros que não, é na tampa na porta do motorista. Mas o da Volkswagen fica lá. E assim, o motorista não vê ali. Não é o lugar que ele olha, né? E aí eu A gente não fiz um abastece vídeo, carro, assim, né? mostrando, que o professor mostrou na aula. Eu achei que, cara, eu preciso mostrar isso pra todo mundo, assim. E aí o vídeo deu certo. E aquilo foi me dando ânimo. E eu acho, assim, o começo é muito difícil. Eu não tinha uma autoestima, assim, de me achar capaz de fazer. Eu era muito sonhadora. E até hoje em dia, assim, eu acredito muito na ideia. Eu tenho certeza que vai dar certo. Mas às vezes eu fico assim, será que eu vou ser a pessoa que vai fazer dar certo? E naquele tempo eu duvidava muito da minha capacidade, porque eu fiquei por muito tempo, eu me senti um patinho feio. Na faculdade de engenharia, eu não queria ser engenheira. Então eu não ia muito bem nas matérias. Nossa, eu não gostava de estudar aquilo, sabe? Nossa. É assim, ia passando, né? E eu me senti assim, meus amigos sabem muito mais de carro do que eu. Mas aí, com esses primeiros resultados positivos, foi me animando. E até viralizar, né? Foi, Você viu aí que era uma coisa abriu, que ali... viralizou. Nossa, E aí foi assim, foi incrível, assim. Nossa, genuíno, foi no dia né? do meu aniversário. Que presente. Foi, assim, tipo assim, a minha fé foi muito renovada. Não que, assim, Deus quer viralizar meu vídeo. Mas, assim, eu tinha tanta ânsia de entender o meu propósito, sabe? De querer, tipo, cara, o que eu vou fazer? Isso você sentiu Muito. um estalo quando viralizou o vídeo, assim, isso Quando foi eu já importante? tava crescendo, assim, já ter mais mulheres, porque, assim, aí eu entrei no curso de mecânica. Aí eu falei, preciso começar a trabalhar como mecânica. Aí eu fiz o meu currículo e eu tô orgulhosa, né? Não vou pedir pro meu pai. Aí, mandei meu currículo pra, tipo assim, várias concessionárias e mecânicas lá de Goiânia. Passei em nenhuma. E eu achei, assim, meu E você não currículo sabe por quê? UNB, vários projetos. Fez Não, entrevista, fiz, nada? mas, tipo assim, não sabia nada. As pessoas que querem contratar um mecânico, um técnico, quer alguém que já vai fazer. Eu não sabia nada. E aí, vai eu. Ô, pai, tudo bem? Então, queria saber se eu posso trabalhar, porque é uma empresa de carro e moto usada e tem uma oficina de moto. Aí vai eu, pai, eu queria pedir pra trabalhar aqui na loja. E, assim, é uma empresa familiar. Foi meu pai e meu tio que construiu. E, assim, eles foram muito pobres, né? Aí juntaram, eram eles e mais 2 primos. E aí eles compravam moto no Pará, trazia, juntou dinheiro, comprou uma motinha. E foi virando. E aí tem 30 anos, né? Mas assim, hoje em dia, meu pai é muito playboyzinho, né? Aí vai eu pedir pra trabalhar como mecânica. E todo mundo quer vender carro, quer estar lá na frente e tal. E eu sabia, porque eu tinha 1.000 seguidores. Uma coisa é... 1.000 seguidores? 1.000 seguidores. Assim, de amigo. De eu mandar assim, amigo, tudo bem? Me segue aí. Fulaninho, tá bom? Me segue aí. Ficava pedindo seguidores, assim. E aí custou ter 1.000. E aí eu pedi pra trabalhar como... Eu sabia que era importante. Porque eu precisava aplicar aquilo que eu tava vendo, né? Só que todo mundo me julgava, assim. Eu olhava, eu sentia no meu pai a cara de decepção. As minhas irmãs brincavam comigo, porque eu sou a mais velha. Eu tinha uma irmã mais velha que faleceu. Mas eu tenho... Meu pai teve 6 filhos, né? Então, eu tenho 5 irmãos. Mas quantos meninos e meninas? São 5 mulheres e um homem. O homem é o caçula. A culpa é dele. Família. Aí, as minhas irmãs... E, tipo assim, eu sempre quis ser independente. Ele que então... vai ser influenciado, né? Não, meu pai. E aí... Eu sempre quis muito, assim, eu sempre fui a pessoa de estudar, falar, não, eu quero estudar, eu quero passar na universidade pública, eu quero não sei o quê. Só que eu fiz todo esse rolê de ir pra Brasília, passar meus perrengues e voltei a trabalhar com meu pai, sabe? Eu fiquei nessa dependência que eu não queria pra mim, eu queria ter a minha história. E aí, as minhas irmãs, tipo, pô, você foi pra lá pra quê, né? Você tá aqui igual a gente, sendo filha do meu pai. Mas eu entendi o porquê. E aí, quando viralizou, aquilo pra mim foi assim, cara... Tipo, tudo que eu passei na faculdade de me sentir o patinho feio, porque eu não sabia nada. E eu era muito empolgada, assim. E o pessoal de engenharia, às vezes, é muito... Assim, muito metódico, sabe? E muito apaixonado pela engenharia em si. E muito assim, estamos fazendo assim, vamos continuar. E eu não, assim, sempre assim, vamos fazer tal coisa e tal. Então, eu me senti a doidinha da faculdade. Aí, então, eu passei esse momento de me sentir a doidinha da faculdade. De me sentir um pouco de decepção, assim, do meu pai. Assim, nossa, minha filha está trabalhando como mecânica. E aí, quando começou a dar certo, eu falei, cara, é isso. E aí, como foi, né? Eu lancei um curso, sem ter o curso. Mas vamos lá. Mas Deus sabe de tudo, cara. Porque foi assim, viralizou no momento certo, assim. Às vezes, quem tá ouvindo... Porque muitas vezes eu duvidei da minha capacidade. Duvidei, assim, que as coisas dariam certo em algum momento. Só quando você tem 23 anos... Todo mundo acho que tem, né? Eu acho que quase fazem a gente acreditar que a gente não é capaz, né? Sim. Ainda bem que é o quase, porque a gente ainda tem a resiliência de falar, não, eu vou fazer porque eu consigo. E é esse quase, né? Porque... Realmente, as pessoas, às vezes, tentam fazer com que você pense que você não é capaz. Principalmente quando é um ambiente, né, onde você está inserida, que é majoritariamente masculino.
Então, mas e aí você... Não, mas aí, eu vou tentar resumir, cara, porque assim, eu sou muito apaixonada, assim, cara. Aí eu viralizou no momento certo. E aí, por isso que eu falo assim, Deus, porque foi no momento que as outras meninas do projeto tinham saído, porque eu sentia, né, elas queriam seguir a parte de engenharia, queriam estagiar, e a única coisa que eu queria da minha vida é, eu quero fazer o Dona dar certo. Eu quero levar o Dona pro Brasil inteiro, eu quero fazer isso dar certo. E aí eu também já tinha um básico de mecânica, porque se tivesse viralizado antes, eu não sabia nada. Então, assim, eu já sabia um pouco, já estava trabalhando. Foi muito importante eu ter trabalhado com mecânica, muito. Por quê? Porque hoje em dia, eu queria muito odiar os mecânicos. Seria muito mais fácil. Porque, assim, tem muitas histórias de mecânicos que enganam mulheres. Então, seria muito fácil. Só que como eu trabalhei nesse lado... Ariane, não. Não. Algumas mulheres, olha lá, hein? Eu posso até me enganar, mas... Acho que não também. E aí, eu vi o lado do mecânico também. Eu vi que, assim, o carro, às vezes, dá problema. Primeiro, a pessoa não cuida do carro. Dá problema, a culpa é sempre do mecânico. Aí, a pessoa acha assim, levei o carro com um problema, saí com vários. Porque, primeiro, as peças não estão isoladas. E o negócio fica muito mais caro. E o mecânico ganha muito mal. É uma profissão muito desvalorizada, sabe? Então, é muito fácil jogar a culpa no mecânico. Então, foi muito importante eu ter passado por isso. Porque, hoje em dia, sempre que eu escuto, eu tento fazer uma meia-culpa. Não, gente, eu sei que, infelizmente, existe esse caso, assim como existe em outras áreas. E aí, aí viralizou. Aí, eu falei, cara, preciso trabalhar só como isso. Porque aí, eu já estava trabalhando como mecânica e não tinha como voltar para trás, né? Tipo, só estudar. E aí, eu falei... No curso de mecânica, porque a gente tem a autoescola, onde a gente aprende coisas básicas. Mas a gente não tá pronto. Primeiro, acho que a gente não tá pronto para aprender. São muitas informações, ali você não tem... E o curso de mecânica em si é muito técnico, coisas que uma pessoa normal não quer saber. Então, a ideia do curso que eu montei era pegar um pouco disso do que eu aprendi ali, só que algumas coisas não falar... Porque não tem necessidade. Era uma coisa pra menina não ser... Qualquer pessoa não ser enganada pelo mecânico. Ela teria ali uma... Não necessariamente ela vai consertar o câmbio, ou sei lá. Mas saber o que é um balanceamento. Então, a ideia era assim, ensinar noções básicas. Né? E depois comprar, andar, cuidar e reparar. Comprar, que carro eu compro? Andar, direção defensiva, cuidar, manutenção preventiva. As pessoas nem sabem que existe. Que tem o manual do proprietário, que é muito importante. A gente não lê aquilo, é um livrinho chato, pequeno, cheio de texto... Mas ele tem muitas informações sobre o seu carro. Aí tem um plano de manutenção preventiva, que se você seguir ali, você vai economizar muito. Seja com manutenção em si, seja com combustível e outras coisas. E reparar que a ideia não é você consertar seu carro, mas assim, a pessoa falou pra você que você tem que fazer um balanceamento. O que é um balanceamento? Quando eu devo fazer? E aí eu lancei o curso sem ter o curso, mas qual era a ideia? Porque eu fazia absolutamente tudo. Agora eu também faço tudo, mas na época era pior. E aí, todo dia eu gravava uma aula, sabe? Mas eu precisava do dinheiro para parar de trabalhar. E aí, isso em 2022. E aí, continuei fazendo os vídeos, mas assim, não teve essa viralização tão grande, mas mais de mecânica mesmo, que era o carro que eu tinha ali. E até meu pai tinha loja de carro, e hoje em dia é muito louco isso, porque às vezes eu queria testar um carro, né? Quero falar de tal carro. Eu não tinha essa ideia do... Que é, tipo, comum vocês pegarem um carro. Não, eu, sei lá, ficava toda assim, será que meu pai vai me emprestar um carro? Um carro que o seu pai tinha na loja. Tipo um Gol, sabe? Pra gravar. É um recurso que você tinha, né? Que você não conhecia e... Ela queria andar no carro. Mas eu sentia que ele não gostava, porque sujava o carro. É um carro que tava lá na loja e tal. Eu falei, tudo bem. Aí eu continuei fazendo vídeo de mecânica. Aí eu vinha no 2023. E foi um ano muito difícil, que eu perdi a minha avó. Isso aí que você já tava com quantos seguidores nessa época? 150? Mais de 100. E aí também, a primeira grande coisa foi assim, me convidaram para ser colunista da Autosport. Aí eu achei assim, uau, gente. Mas da revista ou do Instagram? Do Instagram. Mas não importa. Mas é o que é da colunista. revista? É o que é da revista, porque tem Autosport. É o mesmo grupo, sim. Mas é da TV ou é da revista? Da revista Autosport. Da revista. E aí, foi a primeira coisa, assim, que me deu... Porque eu não tinha noção. Ali, às vezes, é só um número. Você não sabe quem tá te seguindo. Uhum. Então, eu não sabia. Tipo, você imaginar que um cara da Autosport sabe que eu existo, gosta do meu conteúdo e me convidou. Então, aquilo ali... Porque eu tava muito na minha bolha, sabe? E aí, às vezes, você vai desanimando, né? Os números... Ritmo, né? E, tipo assim, ganhar seguidores é fácil. Fácil. Mas manter é muito difícil. É você fazer um vídeo. Todo dia você fazer vídeo bom. Tem que ter a então era muito difícil, muito difícil. E pra mim era muito difícil me expor também.
E aí, 2022 foi o ano que eu perdi minha avó, foi muito difícil. Aí eu vim pra São Paulo pra fazer um trabalho, assim, e era tudo muito perrengue, sabe? Mal ia sobrar dinheiro, mas eu falei assim, cara, preciso ir pra São Paulo, fiquei mais dias. E aí foi um negócio que foi... primeiro antes eu não sabia que eu... Até hoje, assim, eu fico assim, gente, será que eu sou imprensa? Porque às vezes algumas pessoas já me colocam como jornalista. Aí eu, tipo, não faço a correção, mas, tipo, tô ali no grupo, sabe? Pra facilitar a pessoa a entender. E aí teve uma corrida que foi a Porsche Cup. Eu fiquei pensando, cara, será que eu sou imprensa? Será que eu peço ingresso? Eu não sei, que eu sou blogueira, né? Aí eu falei, quem tem que saber isso é eles, vou me inscrever. E aí deixaram ir, fiquei super feliz. E aí, no final do ano, quando eu vim fazer esse trabalho, a Porsche me chamou para um evento. Aí eu pensei, não sei se eu vou, já tinha passagem comprada. Eu falei, vou, né? E eles pagaram? Não. Não, você que pagava a passagem. Não, eu já estava aqui em São Paulo. Tá. Você já estava Já estava aqui em São Quando Paulo. é que você se mudou para São Paulo? Ano passado. 2023. Tá. Aí foi... então foi final de 2022, que eles me chamaram pro evento e falaram assim, vou te emprestar esse carro. Tá. Aí eu fiquei, tipo assim, nem sabia que existia frota de imprensa. Tipo Mas assim... que carro? Porsche? Tipo assim, como assim? Alguém vai me por emprestar? cima, né? Tá Tipo vendo? assim, Olha o potencial. Gente, foi um ano tão difícil e Olha, eu não Comigo imaginava. não foi bem assim. Nossa, e foi muito louco. E eu esperava, tipo, na minha cabeça, né? Tipo assim, eles me mandaram um contrato, eu assinei. Aí fui pegar o carro. Mas eu esperava uma cerimônia, assim. Sabe aquele negócio assim? Pô, tô te emprestando o carro, você toma cuidado. Aí eles, tudo bem, vem pegar o carro, assina aqui. E me deu o carro. E aí eu pensei, eles me emprestaram pra ir no evento. Aí eu fiquei Não são assim, todas as montadoras. Tem montadora que faz uma apresentação quando você precisa, né? Sim, mas eu esperava, assim, um negócio de tome cuidado. Não sei, sabe, na minha cabeça. Mas aí eles me emprestaram, na minha cabeça, e eu sou meio certinha, um Macan. Aí eu pensei assim, eles me emprestaram pra ir pro evento, então eu não posso andar no carro, eu vou pegar o carro e guardei. Eu não queria andar no carro, porque na minha cabeça eu não posso ficar andando no carro, entendeu? Eles me emprestaram única e exclusivamente pra mim ir pro evento. Pra ficar quanto Aí chegou tempo? no evento, era um final de semana. Aí chegou no evento e assim, as coisas só melhoram, sabe? E foi um ano muito difícil. Aí eu cheguei no evento, aí no caminho só Porsche, porque é o encontro de Porsche. Aí eu entrei na entrada de quem tem Porsche, aí fui ganhando as coisinhas de quem tem... Aí eu fui tipo, meu Deus, cara. Aí chegou no momento assim, vamos uma reunião de todo mundo que tá com Porsche. Aí eu fiquei tipo, tá, será que eu vou? E depois, tipo, vamos andar em Interlagos. E aí, tipo assim, eu andei em Interlagos de Andou na Porsche. pista? Tipo assim... É E eu fiquei, meu Deus, né? cara. Você já andou em surreal. Interlagos, Ariane? Não, eu Nunca andei. dirigiu? Não, nunca dirigi. Vai dirigir agora, hein? Então tem um que vai ter? evento, né? Legal. Nossa, muito legal. Olha, recomendo, hein? Eu andei de Mustang Tá à na noite. minha lista ali, eu ó. andei de Mustang à noite. Era No uma coisa que eu evento. nunca tinha feito. Eu já fiz curso de direção defensiva em Interlagos, evasão de CQS, sabe essas coisas? Direção esportiva. Já, sim, perdi as contas. Mas a primeira... Aí com o Mustang eu andei pela primeira vez Foi incrível, à noite. nos 60 eu não queria nem anos. andar nos 60 anos. Tava tendo Eu não muita que- interação, né, naquele E dia. aí eu tava Mas aí a gente cansada, não já tava conseguiu, rolando uma porque festa, tava acontecendo tal. muitas coisas, né? O evento foi muito bem Foi desenhado. muito legal. E tinha várias interações, Os então... donos dos Mustang estavam andando na pista e Sim, tal. foi E aí lindo. alguém me insistiu muito, a galera da Ford falou, Lúcia, vai pra pista, vai lá andar. Foi uma Ai, tá experiência bom. incrível, Aí eu né? falei, tá bom, eu já andei em Interlagos, já fiz um monte de coisa. Uma coisa só que eu não fiz em Interlagos, que talvez um dia faça, mas também não tenho muita vontade. E aí eu falei, eu nunca andei à noite. Não é tão fácil, né? Porque à noite você não tem aquela visibilidade incrível, você não consegue ver mais os pontos, tá? Mas aí foi andando e foi no Mac-E. Foi no Mac-E. É uma experiência incrível, Incrível. né? Tá na Não, minha no lista. Mac-E não, no Foi Mac no One. Mac Mac One. One. Mac One. Não, Mac-E não. Quis andar no barulhento. Eu quero com barulho. Sim, a experiência completa. Muito bom, muito bom. Deixa eu voltar para Ariane. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Então, você ficou 1 ano e meio na Alemanha. Isso. Voltou para o Brasil. Como é que foi você voltar para Ford? Você voltou porque acabou o projeto? Você acabou porque você encheu o saco? O que aconteceu? Não, na verdade, eu fui já com esse propósito, 1 ano e né, meio, de de ficar ficar 18 até o meses. lançamento. E aí, depois do lançamento, eu voltei. E aí, eu fui trabalhar numa outra área, que era arquitetura veicular, onde a gente inicia a definição de conteúdo de um projeto quando ele está começando do zero. Que Na é essa plataforma, você tem a plataforma e aí você vai entender o que você consegue fazer ali usando aquela plataforma. Que De um baita projeto totalmente responsabilidade. novo. De e era carro uma brasileiro. área, sim. E aí eu fui trabalhar nessa área, mas aí aprender também bastante coisa, porque eu nunca tinha trabalhado. Mas todo esse background que eu tinha da área de engenharia veicular, ela foi somada nessa experiência. Era uma coisa nova, então, para você. Era uma coisa nova. Mas aí, nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de trabalhar no projeto do território que tinha aqui para a China.
E aí eu mudei de projeto, eu fui trabalhar no projeto do Territory. Mas você foi pra China? Eu fui pra China. Ah, que legal. E aí foi uma experiência também incrível, trabalhando nesse projeto. E aí, quando terminou o projeto... Quanto tempo você ficou lá? Eu passei 2 períodos de aproximadamente 40 dias, né? Porque aí era um projeto mais curto, né? Não era uma imersão como foi na Alemanha. Mas foi uma experiência incrível também. A gente ficou em Nanshan. Também é uma cidade... Bom, deve ser tudo diferente. Na China é tudo diferente, assim, né? Como Muito diferente. Assim, né? como aqui, né? Tem os grandes centros e também tem as cidades que estão mais no interior. Também, como é que funciona. trabalhar na China também? Tinha engenheiros homens, mulheres? Tinha engenheiros... Lá tinha bastante mulheres, inclusive. Mas era um público bem jovem, né? Um pessoal que estava começando na área de engenharia. Nesse grupo que eu fiquei. Mas, assim, extremamente dedicados também. Super competentes. Trabalhavam demais. E eu aprendi muito nesse projeto. Eu tenho paixão pelo Territory. Tenho essa conexão emocional. Mais um filho. E aí eu voltei, continuei trabalhando no projeto daqui. E aí depois eu acabei mudando de área de novo, né? Fui trabalhar com projetos globais, que eram os projetos que a gente trazia de outros mercados para a gente comercializar aqui, que são os projetos importados. Na pista lá de Tatuí, lá no... Isso, trabalhando em Tatuí. Hoje Hoje eu trabalho em São Paulo, estou numa área de projetos globais também, fazendo gerenciamento de projetos, mas trabalho também com a área de critical concern, né, que são issues críticos. Mas essa é a minha trajetória dentro da Ford. Passei por diversas áreas, trabalhando sempre em projetos globais, projetos importantes. Então, tudo que eu passei, na verdade, dentro de cada uma dessas áreas, contribuem para o trabalho que eu acabo fazendo hoje. Uhum. Aí, assim, né? Você foi para a Alemanha, você já trabalhava no Brasil, foi para a China. Hoje, provavelmente, a gente vê que na Ford a gente tem bastante mulheres trabalhando, né? Frequentando os eventos da Ford e tudo. A gente vê... A diversidade é muito forte, né? Na Ford, é legal. Você voltando... como é que foi de novo? E, assim, conta um pouquinho de alguma coisa, assim, que você... Assim como a Vitória teve essas situações que você fala, tem que ter resiliência e tal. Como é que foi isso, assim, no seu trabalho? Você sempre foi... Porque não foi uma trajetória tão tranquila, assim, acredito. Não, né? de Você forma é muito positiva, alguma. muito afirmativa, assim, determinada, né? Mas... Nem tudo são flores, né? Sim. A gente tem histórias interessantes de sucesso, mas também tem os momentos em que você pensa que você não é capaz de fazer alguma coisa porque, por algum momento, você quase acredita naquilo. Eu tive experiências fora do Brasil, na Índia também, e nesse momento que eu trabalhava no projeto da Índia, a gente tinha dificuldade de comunicação, né? Mesmo falando inglês. Mesmo falando inglês. E eles falam inglês lá Sim. também, mas tem o acento, né? O sotaque, então era um pouco difícil a comunicação. Foi mais desafiador nesse sentido, porque a gente tentava colocar algumas condições e eles entendiam um pouco diferente. Então, a gente tinha um desgaste maior para a gente acertar a comunicação. Depois fluía. Mas no começo era muito mais da gente ter essa resiliência de tentar colocar as necessidades para que eles entendessem, depois traduzissem nos projetos, na produção e tudo mais. E essa questão de diversidade, incluindo a Índia, incluindo a China, a Alemanha, sempre tiveram mais homens do que mulheres, mas hoje na Ford tem mulheres em todos os níveis, desde o nível de estagiária até nível de diretoras, né? E lá na Alemanha, por exemplo, apesar de eu trabalhar num grupo que só tinha homens, eu era a única mulher, depois que eu vim embora, eu tenho contato com eles até hoje, que eles gostaram da experiência de ter mulheres no time, porque a gente tem um olhar diferenciado, né? E eu acabava tendo alguns... não chega a ser conflito, né? Porque dentro da Ford a gente tem um ambiente bem amistoso, mas eu era muito insistente com eles, né? De falar, não, a gente precisa olhar para isso com cuidado, só para exemplificar. Não é mito isso. Não, só para exemplificar. O K, ele tinha um mostrador de hora no painel de instrumentos, né? Que é o cluster. E tinha também em cima da mídia, da central multimídia. E aí, em algumas situações, no carro que a gente estava avaliando, estava com uma diferença de segundos no relógio que estava em cima da central multimídia do que estava no painel de instrumentos. Isso é irritante.
É muito irritante. E o cliente percebe. E eu falava, gente, precisa corrigir Como é que isso. pode estar 5,14 e outro tá 5,15, né? E aí eles falavam, não, é só uma diferença muito pequena, a gente tem outras coisas pra gente se preocupar. Eu falava assim, não, a gente não pode, a gente tem que entregar com excelência tudo, nos mínimos detalhes. Não só as coisas grandes, mas as coisas pequenas também. Eu insistia muito com eles. Qualidade também do farol, por exemplo, que a gente vinha que tinha um balanceamento, né? Que vem do fornecedor e a gente tem que fazer os ajustes. E aí a gente ia avaliar, falava assim, tá diferente o lado direito do lado esquerdo. Eles falavam, não, Ariane, tá bom assim do jeito que tá. A gente não tá vendo diferença. Aí depois eu tentava mostrar, reproduzir, simular, e eles acabavam entendendo que realmente estava diferente. E aí eles iam corrigir. Aí depois, quando eu vim embora, eu soube que eles colocaram mais mulheres no time. E esse olhar, né, que a gente tem, né, esse cuidado, esse esmero que a gente tem com alguns detalhes, fazem toda a diferença. Por exemplo, me irritava muito quando a gente tinha um problema de ruído no limpador de para-brisas. Isso é irritante. É muito irritante. E acontece, né? Então, mas isso é por causa do tipo de borracha ou é o tipo de Tinha variação de produção, né? O desenho estava ok, porque a gente já tinha passado pelo teste de validação, mas tinha variação de produção e em alguns casos acontecia de ter essa diferença, né? Tinha uma certa vibração. Às vezes era até um produto no próprio vidro que a gente tinha que fazer uma higienização. Enfim, tinha uma série de coisas que a gente ia... Depois de identificar o problema, a gente começava a investigar o motivo daquele problema. E aí a gente chegava na solução. E no final, era tão bom porque eles também reconheciam que aquilo que eu estava insistindo fazia sentido. Mas é difícil você romper essa barreira. Até porque, às vezes, parece que você está se preocupando com coisas pequenas. Mas que, no geral, depois, na experiência do cliente, faz muita diferença. Né? E assim como esses exemplos... Desculpa, termina. Assim como esses problemas pequenos que eu pontuava, tinha os grandes também que a gente avaliando, tinha problema de dinâmica veicular, tinha problema de ruído, problema de vibração. E eu tinha o mesmo nível de preocupação dos problemas grandes com os problemas pequenos. E eles focavam muito mais nos problemas que estavam mais aparentes. E eu entrava no carro, eu começava a olhar tudo. Até a posição da borracha na porta. O encaixe do protetor do headline, né? Que é aquela... Detalhista, né? Eu entrava no carro, eu ficava procurando o problema. Eu ficava puxando o cinto de segurança para ver se ele não fazia barulho, né? Se ele deslizava direitinho. E eu entrava no carro já com esse objetivo de procurar problema. E aí, depois, no final, a gente entregava um produto com excelência, porque eu leva para todos esses detalhes. Sim. Então, foi uma experiência super positiva, que apesar de eu ter sido a primeira mulher nesse grupo de engenheiros, depois eles acabaram trazendo mais mulheres para o time, já porque tem essa questão, né? Legal, né? Esse olhar mais criterioso. Fez muita diferença, né? Fez muita diferença. E hoje tem várias mulheres no time. E eles sempre me falam, você foi um divisor de águas, que você mudou a nossa forma de olhar para o trabalho das outras pessoas, né? Porque eu falava, a gente não consegue resolver, mas a gente tem que envolver o engenheiro aqui que trabalha com as paletas para ele resolver para a gente. Então, eu acabava integrando isso porque já tinha sido um exercício que eu tinha experimentado aqui no Brasil na área de integração. Então, uma coisa vai somando a outra. E quando eu colocava as pessoas para conversar e elas traziam solução, eles ficavam, meu Deus, como é que uma brasileira vem aqui e faz essa revolução e começa a mexer em coisas que a gente não estava mexendo? Mas tem a ver também pelo fato de você ser brasileira, você acha? A gente tem um jeito meio, sabe? Eu acho que, no geral, sim. Ou... Não porque a gente é brasileira, mas porque, culturalmente, na Alemanha, o que é bom é produto bom feito por alemães para alemães, né? Então, a gente estava falando de um projeto desenvolvido por brasileiros, produzido na Índia para o mercado europeu. Então, até eles conhecerem esse produto, até eles terem contato e verem que era um produto tão bom... eles ficavam com essa resistência. Tanto que a gente tinha uma projeção de vendas e no final vendeu 2,8 vezes mais do que a gente tinha projetado. Não era o mesmo carro que vendeu no Brasil? Era, mas tinha algumas características que a gente teve que adaptar para o mercado, assim como a gente faz quando a gente traz para cá. Mas era o mesmo projeto, era a mesma plataforma, era o mesmo... conteúdo no geral, mas com alguns detalhes que a gente precisava ajustar para o mercado, né? Certo. E hoje, como é que é o teu trabalho? Hoje você também faz essa não é a experiência com o cliente ligado diretamente, mas hoje você faz, então, essa adaptação, esses ajustes finos dos carros que vão chegar no mercado brasileiro. Sim, todo produto que a gente traz para o Brasil, ele passa por essa avaliação criteriosa de engenharia, a gente faz testes em diversas condições. Porque as pessoas acham que traz do navio...
A Ford conta com um grupo E joga de no mercado, na engenheiros, concessionária, né? não é assim, A gente tem... não sei sobre as outras montadoras, mas a Ford, ela tem um grupo de engenheiros aqui no Brasil, tem um centro tecnológico com engenheiros em São Paulo, engenheiros em Tatuí, engenheiros na Bahia. E quando a gente traz um projeto para cá, ele passa primeiro pelo crivo da engenharia brasileira, onde a gente testa em todas as condições de pavimento, em todas as condições de temperatura, de altitude, pelo Brasil inteiro, para a gente avaliar como cliente e resolver os problemas que aparecem no nosso mercado. Porque, então, se imagina a situação de um projeto que foi desenvolvido na Europa com condições climáticas completamente diferentes das condições aqui do Brasil. Alguns componentes se comportam de forma diferente, né? Então, a gente tem que entender como ele se comporta no nosso mercado para que a gente resolva esses problemas antes de colocar o produto no mercado. Certo. Então, a Ford não traz produto e coloca simplesmente no mercado. Simplesmente põe o preço e vende. Não, tem um trabalho... Tem esse cuidado de engenharia, nossa calibração também por conta do nosso combustível. Sim. Tem as condições de pavimento, onde a gente tem que fazer todo o ajuste de suspensão, muitas vezes mola, amortecedor, porque a nossa É um parque de diversões, aquela Tatuí, né? né? É muito interessante. É muito legal. Não tem quem não goste. E a gente passa não só pelas avaliações dentro das pistas em Tatuí, que a gente tem uma série de pistas em condições diferentes, mas no Brasil inteiro, porque a gente avalia a nível do mar também. Vai para a rua, como consumidor. É o trânsito, são condições de estradas diferentes. E você é a pessoa hoje que supervisiona esses Dentro dos projetos que eu trabalho, sim, a gente faz todo um planejamento e tem vários engenheiros, cada um na sua área, que vêm com a gente para esses projetos, né? Para avaliar. É um grupo de pessoas, né? Não sou eu exatamente sozinha, mas tem um grupo de mulheres também que estão envolvidas nesse contexto, tem homens, enfim, é um grupo bem diversificado de especialistas que fazem esse trabalho junto com a gente para a gente falar, não, agora esse produto está pronto para vir para o mercado brasileiro. Agora ele está em condições de ser comercializado. Porque a gente quer entregar essa experiência para o cliente de forma que ele se surpreenda positivamente com nossos produtos, que ele não tenha problema, que ele consiga usar o carro para qualquer que seja o motivo, seja para passeio, para trabalho, e ele não tenha que se preocupar com coisas que a gente deixou de olhar. Então, esse é o nosso cuidado. E a Vitória, então, andando de Porsche. Eu vejo que você, no seu canal, no seu Instagram, você tem um Instagram, né? O teu trabalho é no Instagram hoje. Você tem bastante, hoje, você fala, né? Você fala dos serviços, das dicas, né? E você também faz as avaliações também. Como é que você hoje... Como é que você divide isso? Porque aí você acabou virando uma influencer, né? Importante aí no setor. Sei que você fala que nem tanto, mas... as montadoras hoje sabem quem você é e gostam do teu trabalho, e aí você faz teste com os carros, vai nos lançamentos também, né? Como é que você divide? Como é que é hoje? Porque são dois mundos diferentes, né? Porque assim, o teu público, você tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram. Quem que é esse público? A maioria? Mulheres. 92%. Olha, quase 93%. Incrível. Desde o... E são mulheres que têm carrões, tem mulheres que têm carros normais. Você consegue, detectar isso, sim? Carrões, acho que não, já de cara. Mas eu vejo de identificar também o porquê que elas me seguem, o que elas buscam no meu perfil. Cuidar melhor do carro. Que carro eu compro, que carro eu vou trocar. Mulher que está começando a dirigir, que esse ainda é um tema muito central. E apesar de, assim, eu mudei ano passado para São Paulo... E comecei aí eu descobri com a Porsche, né, que existe a frota de imprensa, porque também devolve o carro no mesmo lugar, aí tinha um horário, aí um outro jornalista veio falar comigo, e aí ele falou assim, não, aí eu super assim, gente, como assim? Por que a Porsche tá me emprestando o carro? Porque eu não ia perguntar isso pra eles, né? Aí ele falou que me emprestar, eu, tudo bem? Claro. Aí eu vou perguntar isso pra ele, e aí ele, não, a gente pode pegar qualquer carro, menos marcas que... Tem importação independente, né? Ferrari, Lamborghini. Eu falei, como assim a gente pode pegar qualquer carro? Mas ficou nisso, né? Aí, em 2023, eu comecei a vir mais para São Paulo para fazer alguns trabalhos. E já em maio. Maio, eu fiz a minha... Março, eu fiz a minha primeira publicidade para montadora. E para mim, isso era, assim... o sucesso, o auge. Porque eu via mulheres muito bonitas, tipo Marina Rui Barbosa, fazendo uma publicidade para Renault. Achava muito legal.
E eu pensava assim, o dia que uma montadora me contratar para me falar bem do carro dela, por quem eu sou, eu venci na vida. E aí aconteceu até muito mais rápido do que eu imaginava, que foi a Chevrolet, mas foi um vídeo de Dia da Mulher. Então, ficou meio assim, né? Não era ainda exatamente como eu queria. E aí, em maio, eu fiz uma publicidade para Mitsubishi. E eu também não sei como eles chegaram no meu nome. E eu, gente, é um público muito masculino, né? Público de picape. Sim. E aí, eu vim para ficar uma semana em São Paulo. Acabei ficando um mês. Eu tinha um assessor. E eu, com muitas coisas, assim, as pessoas são daqui de São Paulo, então eu comecei a trocar muito conteúdo, a conhecer muitas pessoas, porque eu era muito sozinha em Goiânia. Eu não tinha pessoas tanto de carro quanto que trabalhavam com internet. Então, eu vi esse outro mundo, comecei a gravar muito. E aí, eu descobri que tinha a frota, né? E aí, o primeiro carro que eu peguei, foi meu primeiro carro elétrico. Não, eu peguei um Taycan. Foi o meu primeiro carro de frota, que eu realmente fiquei uma Como semana. imprensa. Primeiro carro elétrico. Então, pensa, pra mim, carro elétrico era o Taycan, sabe? Aí, quando eu peguei o segundo carro elétrico, eu falei, gente, mas tá bem diferente, né? E aí, Experiências diferentes. com certeza. Aí, eu vim ficar um mês. E eu já voltei pra Goiânia com apartamento alugado. Aqui. Alugado. São Paulo alugava muito caro. Então, eu tinha muita também segurança porque eu já comecei a me sustentar 100%. E eu tinha muito receio, assim, será que eu vou conseguir me sustentar? São Paulo é uma cidade muito cara. E aí, eu vi um apartamento assim, consigo pagar. Depois eu vi que não era a localização das melhores, mas aluguei. Voltei pra Goiânia, mãe, vim pegar minhas coisas, tô indo, tchau, obrigada. Aí vim pra cá, fui assaltada com um mês morando aqui. Meu segundo carro de frota, peguei o Taycan, outra semana peguei um Jeep. E eu era muito empolgada ainda. Assim, me doava muito ao carro. Então, eu fui gravar numa praia, porque eu peguei um 4x4. E eu queria colocar o carro na areia pra testar o carro. Aí, fui com a Milena, que é instrutora off-road. Então, assim, a gente gravou o conteúdo. E aí, cheguei em casa, cheguei em São Paulo, deixei ela em casa, fui assaltada. Aí, aquele desespero, meus pais... Assaltada ou furta? Assaltada. Assaltada. Quebraram o vidro e levaram meu celular. Aí, perto de casa... Aí, não sei o quê, morri de chorar, morri de medo. Mas a vida continuou, comecei a pegar frotas, né? Nossa, muitas pessoas me ajudaram, porque ainda é um negócio novo, tanto para mim, quanto também por parte das marcas. De entender esses influenciadores automotivos, porque já roda muito bem com jornalistas, né? Então, de entender, assim, quem a gente vai incluir, como. Então, assim... Tive muitas pessoas que me ajudaram, assim, de me apresentar, de me ajudar. Nossa, porque o influenciador, né? Porque a gente tá falando no YouTube, né, no Instagram. O influenciador é uma pessoa que não necessariamente é um jornalista, é uma pessoa que gosta de carro, gosta daquilo que ela tá falando, e ela se especializou naquele assunto, né? Ponto. O jornalista, geralmente, é um cara que tem uma carreira aí, numa revista, num jornal, num site, né? E ele é especializado e, assim, é o trabalho dele no dia a dia, dentro de uma redação, de pegar, avaliar carro, de fazer vídeo. Então, você sente, assim, um pouco de rivalidade com jornalistas? Como é que é Então, nossa, que gente difícil. sabe disso, né? Nossa. Então. Não precisa responder. Os dois são comunicadores, né? De formas diferentes, mas assim, são comunicadores. Eu sinto, às vezes, né? Eu vejo, assim, que eu fiz faculdade, tenho um diploma, sou jornalista, tenho MTB. Sim. E esses influencers, assim, acho que porque tem influencers e influencers. Tem gente que faz só gracinha com o carro. Sim. E o carro é um status, o carro é um... todo mundo quer ter um carro, todo mundo quer estar num Porsche. É um lifestyle, né? E assim, de repente, eu falei, eu comecei bem diferente. Eu comecei com um carro popular, entendeu? Porque comecei numa redação... E eu fui, né? Aí eu aprendi a buscar carro, depois um dia eu estava ajudando o fotógrafo, outro dia eu estava respondendo carta de leitora. Começo de carreira de maioria dos jornalistas, né? Você vai indo, a carreira vai começando, papapá. Um dia eu peguei um carrão, peguei um Mercedes, peguei um BMW, entendeu? Peguei uma viagem internacional. Mas assim, você vê, a Vitória, ela começou num Porsche, né? Eu sei que isso acaba criando aí um conflito, às vezes, né? Entre profissionais e tal, mas isso aí não conta. Então, no começo eu tinha muito receio e também, assim, muito de respeitar, assim, no ambiente que eu tô chegando, né? De entender que, apesar de eu tenho mais seguidores, no mundo não é assim. E entender que eu estou chegando agora, eu preciso aprender. Então, numa postura muito... Tentei
E muito assim, preciso aprender com vocês. Mas eu tinha muito medo de como eu ser interpretada, que eu via isso em outros nichos. Eu acho que o nicho automotivo, ainda nas redes sociais, não é tão desenvolvido como outros. Fitness, moda, beleza. E aí, então eu via coisas assim, eu falava, cara, eu não quero que me vejam dessa forma. E eu super entendo hoje em dia... isso de influenciadores, que existem influenciadores e influenciadores. E também já fiquei com esse sentimento assim, porque às vezes me veem como jornalista, como imprensa. Ou como jornalista, como influenciador. Quando é jornalista, a gente nunca recebe. Mas a gente tá em eventos muito legais. E às vezes eu via uns eventos... Nunca recebe o quê? Recebe por estar no evento. Por tá. exemplo, o influenciador sempre, além de ter tudo isso, ainda você tem um cachê, né? Cachê. Porque você tá fazendo um trabalho. E aí também já passei pela situação da gente... E o nosso é muito trabalhoso. Apesar de, assim, hoje em dia tem o contato das marcas, mas nem sempre... Às vezes eu gosto de ficar sem carro. Porque eu sei que se eu... Primeiro, o carro não é meu. Segundo, é uma responsabilidade. Eles estão me emprestando por um motivo, pra mim fazer conteúdo. Então, eu preciso pegar aquele carro e trabalhar em cima daquele carro. Não vai pegar então, só se eu não tiver com a agenda, às vezes eu fico, nossa, não vou pegar carro, porque eu quero descansar. Eu já tenho meus trabalhos aqui. Então, é um negócio muito trabalhoso. E não é só andar com o carro. Sim, eu não. tenho que estudar aquele carro. Fazer eu o tenho roteiro. Exatamente. Eu tenho que ver o que estão falando daquele carro. Então, é muito trabalhoso. E eu também já vi de estar em eventos, enfim. E de estar alguns influenciadores, tipo, lifestyle, que tudo bem. Mas que, assim, eu vejo os jornalistas... Cara, eu respeito muito a profissão de vocês, porque é muito trabalhoso. Muito trabalhoso e muito difícil. E muitos eventos. E às vezes, exigem muito de vocês... E, às vezes, um influenciador que tá ali, que faz uma música, que não sei o quê... Mas faz parte do jogo, né? Mas, assim, acho complicado, assim, acho que... Você talvez ganhou é um negócio muitos que... seguidores depois que você se mudou para São Paulo? Você sentiu que vir para São Paulo te abriu portas, não só de você estar perto das montadoras, de estar perto das frotas, de estar perto, enfim, dos eventos, né? Que acontecem vários eventos em São Paulo? Ou Sim, naturalmente... se você estivesse em Goiânia, você estaria nesse mesmo ritmo? Não. Naturalmente, eu acho que eu continuaria crescendo, mas com certeza não... Quando eu mudei para São Paulo, eu bati 500 mil. E de lá para cá, foi 1 ano e 400 mil. Então, eu quase dobrei. Mas foram alguns vídeos que me deram esse crescimento, né? Tipo o quê? Conta pra gente. Um vídeo lavando carro, 100 mil seguidores. Em uma semana. Tipo, vou lavar carro. Sim. Como é que você lava direito para não estragar a pintura? É porque não é muito comum, né? A gente sempre leva pra um lava rápido ou sempre tem figura masculina lavando um carro, né? Isso chama atenção. E é muito também, assim... São muitos conteúdos em carro. Muitos. Aí eu comecei a fazer de mecânica. Aí depois por exemplo, eu introduzi esse vídeo de estética automotiva. Comecei a falar um pouco mais desse assunto. E aí, nesse primeiro vídeo, ele cresceu muito e me trouxe muitos seguidores. Exatamente. Aí, quando eu vim para São Paulo, comecei a ter acesso a frotas, né? E aí, comecei a trazer esse conteúdo também. Mas, assim, para mim é muito difícil mesclar os dois. Eventos também. Mas aí, eventos é muito... No começo, eu queria muito, assim... eu quero conhecer todas as marcas, quero que me conheçam, quero ir nos eventos. Só que as pessoas não têm noção, mas tem eventos todos os dias. Todos os dias. Tem 2 no mesmo dia. É surreal isso. Então, assim, é uma demanda muito grande. Por, às vezes, um conteúdo muito específico. Então, me custa muito por um retorno no que... Às vezes, um vídeo eu ensinando o que olhar antes de viajar vai me trazer muito mais views. Então, é um negócio que eu comecei a dosar. Assim, frota, quero pegar, que eu consigo gravar no meu tempo, me organizar. Mas, assim, eventos, eu agora seleciono muito mais. Pra entender o que é interessante pro meu público. Porque... às vezes a gente tá muito apagando incêndio, né? E seguindo um fluxo. E eu tava andando muito com jornalistas. Então... Tá vendo? Não, mas eu tava assim, muito assim, cara, eu tava, tipo, me inspirava. Tipo assim, cara, eu quero fazer melhor, quero fazer igual fulano, quero fazer não sei o quê. Homem, né? Muitos homens, Sim. né? Aí você também andava com as meninas, poucas meninas. Quando a gente se encontrava, assim, era tipo assim, um monte de homem. Parece que como a gente sabe que é um ambiente muito masculino, você se identifica com a mulher e você vai lá ficar perto dela e vocês vão lá e vamos fazer tal coisa e tal. Mas aí eu comecei a seguir, fazer esses mesmos conteúdos, mas eu falei, cara, não é às vezes é isso que vai me trazer um retorno, assim, que meu público tá esperando. É um conteúdo legal? Muito legal. Mas que esses conteúdos de ensinando coisas básicas e às vezes falando de carro, trazendo... que eu encaro a frota hoje em dia? Que é muito pra mim conhecer os carros. E antes eu até, às vezes, colocava assim, vou fazer uma avaliação de tal carro. Antes, o meu carro era um HB20 2014. Aí eu comecei a pegar um carro zero. Eu achava incrível. Eu pegava assim um Peugeot e falava assim, incrível, meu né? Deus, esse carro é ótimo, gente. Ele anda muito. Olha esse carro. Nossa, olha, o carro sua abre. referência vai mudando, Ficava né? muitas. E nos comentários, o povo,
Acabava comigo. Aí, eu até continuei pegando frota, mas segurei os vídeos. E tanto é que eu nem gosto de pegar carro de lançamento. Eu falo assim, gente, dá para os jornalistas que eles vão pegar e já vão soltar. Eu vou fazer no meu tempo, que eu também quis segurar um pouco desse conteúdo para conseguir comparar. Mas quando você fazia vídeo de carro, você só falava, esse carro é legal, ele tem um motor tal. Você fazia uma apresentação, você faz uma apresentação do carro ou você pega alguma coisa daquele carro? Depende. No começo eu fazia assim, eu vou falar se esse carro é bom ou ele só é bonito. Aí, hoje em dia, eu falo assim, gente, eu vou dar minha opinião, vou mostrar pra vocês. Então, eu entendi também que parte das críticas é porque eu prometia muito. Por inocência, assim. Achava assim, não entregava. vou. Porque eu não tenho parâmetro. Certo. E assim, por mais que você vai falar assim, o motor é tanto. É muito diferente quando você anda no carro, você fala assim, agora eu entendi. Quando você anda num carro elétrico, você vai falar assim, torque instantâneo. Aí você fala assim, você tem que andar num carro elétrico. Não dá pra você falar. Então, hoje em dia, eu entendi que eu estou nesse lugar. E aí, trocando muito, eu sempre ficava muito ansiosa. E eu vim e falei assim, cara, como é que você avalia? Não, como é que você... O que você achou de tal carro? Eu falei, calma, pra vocês... Só o tempo, só pegando vários carros. Então, eu comecei a prometer menos. E aí, também, diminuir um pouco desse conteúdo pra voltar a fazer isso. Mas é um desafio muito grande, porque são muitos nichos. Assim, mas a referência vai mudando também, né? À medida que você vai avaliando outros carros e conhecendo outras referências, até o nível de avaliação muda, né? Porque aí você tem outras referências. Você tinha o HB20, aí de repente você vai para um próximo carro que é melhor que o HB20, aquele carro é o máximo. Mas tem outras oportunidades, né? Aí você viralizou com... Viralizou não, você fez muito sucesso com o vídeo lavando o carro. Me fala mais 2 exemplos de vídeo que você falou. Que legal isso aqui. E aí, internet é muito se reinventar. Então, o que dava certo lá atrás, não dá certo hoje. Sim. Mas, às vezes, eu trago o mesmo tema de uma outra forma. Ou, às vezes, eu posso até reposto um vídeo antigo, né? Um quadro, até recentemente, foi ensinando coisas básicas de carro para mulheres. Aí, eu fiz um vídeo, como abrir o capô. Eu vi. Deu, 3 milhões de views. Às vezes, a gente tem dificuldade, né? Eu pego bastante carro de teste também. Às vezes, não é todo carro que você consegue entender como é que abre o capô. Mas até antes disso, é porque a gente tá muito, assim, acostumada. Quanto você teve de retorno? Eu acho que foi uns 30 mil seguidores. Mas, assim, teve 3 milhões de views. Agora, quantos seguidores de cabeça eu não sei. Não, é difícil porque você já tem bastante, mas como abrir o capô? É porque alguns não são tão intuitivos, né? Você vai tateando ali pra... Mas até, assim, é porque às vezes a gente... a mulher, e eu quero falar com esse público, eu não tô estereotipando, mas assim, tem muitos perfis de carro pra quem gosta de carro, mas eu quero falar com quem não gosta de carro, mas tem um carro. E às vezes você não, sei lá, você nunca se interessou, você não abriu o capô, você vai num posto, a pessoa oferece pra abrir, seu marido abre. E aí, qual é o grande problema? Coisa muito complexa, você pergunta. Agora, coisa muito simples, você morre de vergonha. Você não vai perguntar pra ninguém. Então, acho que por isso que deu muito certo também. E que é, às vezes, a travinha... algumas pessoas já sabem, mas assim, lá na frente, onde eu abro, fico insegura. Então, deu muito certo. Aí, como medir óleo, calibrar o pneu. Aí, testando carros também, assim, de uma perspectiva mais barata. Apesar de ser muito legal andar de carro caro, não me traz tanto retorno em views, em engajamento, em as pessoas quererem. Então, um carro comum. Um Argo. Esse é o carro automático mais barato. Como dirigir um carro automático. O que fazer antes de viajar. Também me rendeu muitos seguidores. Isso foi uma coisa também que eu queria te perguntar. Você tem uma assessoria que você tem alguém que fala, você tem que fazer mais vídeo assim, você tem que fazer mais vídeo assado, ou você faz isso é você que faz os vídeos assim? Sim. É você? Mas assim, como eu era muito crua, eu fiz curso de tudo, assim. Sim, então, eu comprei curso de marketing, comprei curso de como fazer stories. Porque a partir do momento que meu trabalho... Eu sou remunerada por fazer stories, eu preciso saber o que é relevante, evoluiu, sabe? Né? Sim. E você expõe um pouco da sua vida pessoal também. Sim. Você foi viajar pra praia, falou que você é de Goiânia, né? Pô, praia, né? Isso é difícil. Então, você... Não que você seja orientada, mas você acha que isso é importante, as pessoas terem você como uma referência? Uma coisa que a Ariane tem o trabalho dela, ela pega as coisas dela, vai pra casa dela, né? Felizona, lá com um Mustang pra casa. Mas, assim, você tem uma vida que você expõe no Instagram, né? Isso, como é que é? Difícil. Porque, assim, eu era muito insegura, sabe? Hoje em dia é um negócio que eu tento trabalhar. Te reconhecem na rua? Mais ou menos. Nossa, mais ou menos. Porque assim, como eu viralizei na época da pandemia, quando voltou as coisas, e a primeira vez que eu vim pra São Paulo, né? Eu tinha, sei lá, 100 mil seguidores. Mas pra mim, 100 mil seguidores é 100 mil seguidores, sabe? Eu achava assim que eu era muito famosa. É mais uma celebridade. Eu achava assim na minha cabeça. Aí eu vim pra São Paulo a primeira vez.
E aí, eu tava num bar com o meu assessor e tal. Aí a mulher veio falar assim comigo, eu pensei assim, me reconheceu, né? Ela, eu posso pegar essa cadeira? Aí eu Uma falei, leve frustração. talvez 100 mil seguidores não Essa foi seja. ótima. Porque... Uma leve frustração. Às vezes, assim, em locais do meio acontece, mas é muito distribuído também. Por exemplo, São Paulo é onde eu mais tenho seguidores. É 10%. Mas é 100 mil pessoas. Em Goiânia, nem tá entre as 5 cidades que mais tem, que é onde eu consigo ver. E então fica muito... É pouco demais ainda pro meu nicho, sabe? Mas assim, sobre expor vida pessoal. Eu não quis ser uma blogueira, uma influenciadora. Tipo, eu não tenho esse perfil. Eu queria fazer... Eu sou muito sonhadora, assim, muito ambiciosa. Eu falei assim, cara, eu quero fazer isso dar certo. Tem que fazer vídeo? Beleza. E aí, fui fazendo também pequenas concessões, né? Então, tipo assim, vou fazer vídeo filmando o carro. Vou fazer vídeo filmando o carro e me dublando. Vou fazer vídeo aparecendo um pouquinho. E aí, fui aparecendo. E no começo era muito fácil. Era, tipo assim, 3 dicas para economizar combustível. E qual o grande ponto? No começo. Agora não, mas eu copiei... Eu acho que o meu grande... Eu aproveitei porque meus colegas jornalistas tem muito conteúdo legal em texto. Mas tinha poucos reels, vídeos curtos, de uma pessoa tipo Outra eu. linguagem. Então eu pegava, eu pegava esses assuntos, pegava esse texto, esse conteúdo e transformava em vídeo. Então era muito fácil. E aí, pra mim, stories sempre foi muito difícil, porque era eu. E eu pensava assim, cara, será que as pessoas vão gostar de mim? E eu sempre tinha ideia assim, não, tem que me apresentar, porque a pessoa não me sabe. Então até hoje é muito difícil, mas eu entendo que pra ter uma conexão mais profunda, é muito importante. E é muito assim, tem a Vitória, tem a Dona, mas assim, é o que eu represento. E às vezes até quando tem uns caras que comentam coisas e aí vão me defender. E eu pensava, e as pessoas me defendem assim, cara, nem meu namorado me defende assim. Aí, e eu pensava assim, Os seus cara, seguidores se defendem. as meninas defendendo. E eu falei, nossa, gente, como alguém, assim, que nem me conhece. A gente fez um evento agora em São Paulo. Foi a primeira vez que a gente fez em São Paulo. E eu tava doida pra isso. E aí a gente... Evento de mecânica? No Dia da Mulher. Aí eu fiz com a minha amiga, André Justus, que é mecânica também, maravilhosa. E aí a gente fez 4 turmas. 2 no sábado, 2 no domingo. E porque é um negócio presencial, a gente queria que fosse menos pessoas. Mas assim, a gente aceitou 400 inscrições, 100 pra cada. Torcendo pra ir 50, pra não ficar tão cheio, porque tem que ser prático. E lá, tipo, as meninas tirando foto, pedindo para tirar foto. Porque aí realmente foram pessoas que foram lá, sabe? E as pessoas, nossa, eu te sigo desde quando você morava em Goiânia. Nossa, quando você pegou tal carro. Tipo, 2 meninas choraram. Mas era que... Não é só, tipo, ai, porque me viram. É porque, assim, cara, o que isso representa na vida dela? História, né? Então, assim, a menina que queria ser mecânica, mas, tipo, tinha muito medo. O pai Elas veem em criticava. você, né? Aí, uma outra mulher que tinha medo de dirigir. Então, assim... E quando elas me defendem... Aí, eu vi isso que... Às vezes ela tá me defendendo, ela tem um carinho por mim. E é importante eu também mostrar esse lado. Também, né, que você criou com elas. E é muito de, tipo... Porque quando alguém tá me criticando, às vezes ela não tá me criticando. Ela tá criticando mulheres, no geral. E a mulher também tá defendendo o que ela acredita, sabe? E esse é o grande poder. Que aí eu falei assim, cara, isso é uma comunidade. Credibilidade. As pessoas que compartilham dos mesmos valores, que acreditam naquilo. Então, quando você fala isso pra mim, tipo, você tá atacando o que ela acredita também, sabe? Por isso que eu acho que a gente acaba se Ela unindo se sente, muito. né? Sim. Então, isso é muito... Ariane, você falou, né, dessa coisa da Alemanha, que depois que você passou pela Alemanha, como é que é o teu sentimento em relação a isso? Porque você não está lidando, né? Hoje você está aí diante das câmeras, né? Mostrando, né? Que você é super poderosa mesmo. Depois eu quero falar dos carros que você tem dirigido ultimamente. Mas como é que é esse poder de transformação? Você vê isso, você sente isso, até na Ford, onde você trabalha, que você vê muitas meninas, isso é uma coisa que... Como é que você vê isso, né? No meio, né? Você, como... até tinha notado aqui que a primeira mulher a chegar a um cargo de liderança em sua área, né? Na Ford. Isso, nessa área eu sou a primeira mulher. E essa influência positiva que a gente traz para ela acaba trazendo para elas a mesma motivação que eu recebi quando eu estava na faculdade e as pessoas acreditavam em mim. Eu encontrei pessoas com as quais eu usei como pessoas para me inspirar. Sim. E hoje eu consigo inspirar outras pessoas também, não só na Ford, no meu trabalho, mas também na vida pessoal, porque eu tenho uma loja
uma multimarcas infantil, que eu concilio junto com o meu trabalho na Ford. E eu tenho um tipo de comércio que também é voltado para experiência. É uma loja com conceito diferente. Então, eu ouço muito das meninas falarem, Ari, você me inspira, no sentido de que você mostra pra gente... essa multimarca, assim, só pra gente entender. Explico. O que é essa experiência? A gente oferece dentro da loja não só produto para venda, mas a gente cria eventos lá dentro, tanto para os pais quanto para as crianças, né? Um evento familiar. A gente oferece... Experimentar produtos. A gente oferece experiências abordando os 5 sentidos. Então, você chega na loja, ela tem um cheiro característico. A gente tem produtos que as pessoas podem experimentar, que são características da marca. Por exemplo, o biscoito, que tem a nossa logo. Então, a criança chega ali, ela já procura pelo biscoito, né? Uma experiência sensorial. Aí, tem uma área kids que ela pode brincar também. Tem os eventos que a gente faz ali dentro da loja. Tem a música, a nossa playlist também é personalizada para aquele tipo de público. Então, a gente pensou nas 5 experiências. E elas voltam para mim dizendo, Ari, você consegue nos inspirar e mostra pra gente que a gente também consegue. E isso é possível. Quando você acredita, como a Vitória também sempre acreditou, ela falou, eu sempre fui sonhadora, mas eu queria fazer o negócio dar certo. E eu penso exatamente assim, quando a gente quer muito uma coisa, que a gente coloca muito coração naquilo, energia, as coisas acabam acontecendo. Só que pra mim, o desafio é um pouco diferente do da Vitória. Pra eu conseguir essa credibilidade dentro do meu trabalho, né, e dentro do meu negócio também, eu tenho que provar para as pessoas que eu tenho competência e que eu consigo sentar na mesa com elas e debater discussões técnicas, a gente defender recursos, ou mesmo no meu negócio, entender um pouco também de como as coisas funcionam. A Vitória faz tudo no canal dela. Eu também faço tudo no meu negócio. Na Ford, não. Tenho setores, né? Tenho departamento de marketing, tenho de vendas, tenho de finanças, tenho legal. No meu negócio, eu tenho que fazer tudo sozinha por mim mesma. Então, isso acabou contribuindo muito para a forma como eu atuo dentro da Ford. Né? Não tem como eu falar da Ford sem falar do meu negócio, e não tem como falar do meu negócio sem falar da Ford. Acho que as coisas se complementam. Sim. Tudo que eu emprego no meu negócio hoje tem muito do que eu aprendi na Ford, e toda a parte de experiência, sensorial, gestão de pessoas, eu trago também para o meu negócio, para a minha gestão dentro da Ford. Então, essa inspiração, eu acho que é mostrar mais para as pessoas que eu cheguei onde eu estou hoje, e elas também conseguem. Não quer dizer que eu já cheguei onde eu quero, mas quero mostrar para elas, eu quero motivá-las, incentivá-las a continuarem persistindo nos sonhos e buscando qualificação, porque a gente precisa muito disso para a gente se manter competitiva no mercado. Qualificação. Ela faz qualificação. Assim como ela foi atrás do curso de mecânica, ela foi fazer treinamentos, ela foi atrás da experiência lá na oficina do pai dela para ter contato com o produto. É exatamente isso que a gente precisa, dessa qualificação. Né? É qualificação. Porque a gente não consegue se manter. Assim como eu não consigo me manter na engenharia perante uma comunidade de especialistas, de pessoas que vivem aquilo, que respiram aquilo, ela também não conseguiria sobreviver se ela não tivesse buscado essa qualificação. E essa resiliência, na verdade, né? Porque a gente encontra dificuldades. Não é que a gente romantiza o fato de trabalhar num ambiente que, apesar de ser majoritariamente masculino, a gente tem nosso espaço. É que a gente também lutou para estar lá. A gente procurou a qualificação, a gente trabalhou a questão da resiliência, a gente trabalhou na consistência, né, de manter um trabalho com excelência, a gente enfrentou dificuldades também, e eu acho que é isso que as meninas veem, né, as meninas que estão começando, no curso de engenharia propriamente, elas veem que elas também conseguem, que é possível, que não é um ambiente só para homem, a gente tem o nosso espaço. É que muitas pessoas projetam na nossa carreira, por ser engenheira, o fato de que é uma profissão mais voltada para homem, e na verdade não é, tem espaço para os dois. O mercado é para os dois, O mercado é para o homem e é para a mulher. Sim. Também, né? Por isso que na Ford a gente tem esse ambiente que é bastante diversificado, assim como no ambiente de vocês também, né? Tanto quanto jornalista, quanto influenciador. Eu vejo que tem, na maioria, homem, mas eu vejo que vocês têm discussões também bem assertivas quando vocês fazem perguntas, né? Eu vejo quando a gente está apresentando um novo produto, o tipo de perguntas que vocês fazem tem um embasamento, tem sentido. Está vindo de algum lugar onde você teve ou experiência ou você passou por uma situação. Então, depende de gênero, né? Exatamente. É o fato de você se manter qualificado para você se manter competitivo. Porque a gente naturalmente já é competitivo, né? Eu sei que eu sou competitiva e eu tenho certeza que vocês também são. Então, para a gente se manter nesse ambiente, eu acho que a gente tem que buscar sempre a qualificação. E fazer carro não é fácil.
tem muitos componentes, tem muitas nuances, tem muitas coisas que separadas funcionam, às vezes juntas não, mas essa dificuldade, esse desafio todo faz com que a gente queira fazer parte disso, né? Eu me sinto muito motivada quando eu tenho um desafio e eu tenho que resolver aquele problema, eu tenho que trazer uma solução ou para o nosso mercado, ou para aquele projeto, por uma questão que a gente tem que viabilizar alguma coisa. Então, eu me sinto muito motivada. Por isso que eu falo que eu sei que eu sou competitiva. Eu quero entregar o mesmo nível de excelência do que uma pessoa que, independente de ser mulher ou não, entregaria. Então, esse aspecto eu acho que motiva as meninas e também faz com que elas acreditem que elas podem chegar lá. Outro dia, tinha uma entrevista na Auto Business que eu acabei participando. E aí, da noite para o dia, um monte de mensagem no meu LinkedIn de meninas que estavam pensando em fazer engenharia, algumas que estavam já no curso de engenharia e outras que tinham acabado de se formar, outras estavam trabalhando, mas não na área de engenharia, me perguntando, conta pra gente como que é trabalhar num ambiente automobilístico. Eu não sabia que tinha coisas na Ford que tinha espaço para mulheres trabalharem assim nesse ambiente. Então, elas têm curiosidade, às vezes por não conhecer, elas têm esse receio, né? Assim como a Vitória não sabia como é que funcionava essa frota de imprensa. Quem está fora, às vezes, não tem noção de como é o nosso ambiente de trabalho. É desafiador, mas é muito compensador quando você vê que você consegue fazer, assim como as outras pessoas. Uma hora dessa, a gente Vamos vai fazer uma avaliação. Um lá na pista, porque é uma delícia. Eu acho que, não sei se eu tenho isso gravado em vídeo, a gente pegar um carro, fazer uma pista de off-road, ali é uma delícia, né? E tem várias possibilidades ali, né? Porque tem vários tipos completo, de pista, né? é um ambiente super seguro. É de Mustang a Ranger, né? Sim. E de carro, assim, o que você... A Vitória falou dos carros aqui, o que uma supervisora de engenharia aqui da Ford, o que é o... Você prefere mais um ronco de um Mustang ou de uma Ranger? Ou você prefere um Mach-E? Olha, a gente tem o privilégio de trabalhar agora só com produtos icônicos, né? Então, todos eles, para mim, têm um sabor diferente. Então, uma experiência diferente. Hoje, o meu carro que eu dirijo é uma Ranger. Eu adoro picape. Eu me identifico. Então, às vezes, as pessoas olham para mim... A Ranger... A minha Ranger é a FX4, que agora eu tô trocando pelo modelo da Limited, que acabou de lançar. Então, as pessoas olham para mim e falam, você não tem cara de que dirige Ranger. E eu adoro, porque ela tem uma posição de dirigir alta, ela é super capaz, né, em vários equipamentos de segurança. Não é tão difícil, assim, como lidar com uma Ranger, de repente... Não, eu não tenho problema com questão de espaço, então, para dirigir na estrada é maravilhoso. E a Ranger é um super carro, né? Mas eu sou... Carro. A gente fala carro. A gente fala carro, né? Porque... Enfim, mas eu tenho conexão especial com o Territory, que é um SUV também, que é um carro incrível. Adoro dirigir a Maverick, que é um carro também que para os grandes centros é incrível. Você não tem a percepção de que você está dirigindo uma picape. É um SUV que tem um espaço incrível de porta-malas na caçamba. E é um carro para... Tem um conforto de um SUV. É um conforto maravilhoso. Agora, o Mach-E, com esse desempenho instantâneo também, que é incrível. É uma experiência maravilhosa. Tanto que a primeira vez que eu dirigi o Mustang elétrico. A primeira vez que eu dirigi, eu falei, meu Deus, eu zerei na vida. Não é possível. Mas você prefere mais uma Raptor ou um Mustang de GT Performance por causa... Pra você eclética? O ronco mexe. O ronco, mexe, né? Ele convida, né? Eu acabei de voltar de férias, eu tava na Califórnia, eu aluguei um Mustang também, porque eu falei, não, é sonho da vida. Se fosse o concorrente, porque também é o último Muscle Car que a gente tem aí, né? Só temos ele agora, né? Mas você alugou um Mustang que já tem no nosso mercado aqui, um diferente pra conhecer? Não, na verdade é o mesmo que a gente tem aqui, é o que estava disponível. Mas eu queria experiência também, né? De andar no Mustang. Na Califórnia, porque eu já tinha dirigido aqui e faz o coração disparar. Então, um Mustang na Califórnia já. É muito bom, né? É bom, mas ele não cabia a cadeirinha de bebê. A gente tava com uma bebê e vocês estavam com bebê. A gente teve que trocar por um Edge. A gente conta isso no vídeo do Mustang. Falou, a gente pegou um Mustang aqui, aí a mulher lá da locadora ficou brava, né?
você precisa de um family car, não é um sport car. Ela né? Mas queria... esse depende... foi Por isso que eu falo, eu acho que a gente tem o privilégio hoje de ter um portfólio muito completo dos icônicos, né? A gente tem aqui os carros que são incríveis. Então, cada um te entrega uma experiência diferente. E para mim, todos são especiais. Mas eu tenho paixão por picapes. Eu adoro dirigir. Eu acho que a sensação também de você, mulher, dirigir uma picape é muito legal. Mas o esportivo, né? Como o Mustang, não tem como você não se conectar com o carro, né? O próprio design já te convida, e a hora que você entra no carro, você se conecta com ele, o ronco, então... A sua paixão é picape? É picape. Você também gosta do ronco? Declaradamente, mas eu gosto muito de esportivo. E os elétricos? Elétricos, a gente tem o nosso Mustang Mach-E, né? Que é um carro incrível, é um SUV. Você trabalhou nele também? Eu trabalhei nesse projeto. Eu fui responsável técnica por trazer o projeto aqui no Brasil. Foi um desafio também por conta da nossa demanda, por conta da nossa infraestrutura, né, de eletrificação aqui no Brasil. Então, a gente teve várias discussões técnicas muito intensas e também pelo fato de ser uma tecnologia nova. Então, para mim, eu considero que eu fui para um outro nível de aprendizado. Então, isso me trouxe muita satisfação pelo fato de terem... experiência em um carro que eu participei do projeto pela primeira vez trazendo um elétrico aqui no Brasil, dentro de todas as diversidades que a gente tem. Não é como Estados Unidos e Europa, por exemplo, que já é um mercado maduro no sentido de eletrificação. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem bastante desafio. Mas é um carro incrível também, né? Tanto que... Nossa, difícil, né? É difícil você Porque a Ford tem esse portfólio hoje que conversa bem completo. Bem completo. Conversa com o 4x4, tem a picape, tem o carro, né, o carro de conforto, tem o Mach-E, tem um Mustang, né? Tem a Maverick, tem o Bronco. Eu trabalhei no projeto do Bronco também, que entrega experiência off-road maravilhosa. F-150. F-150 também. Eu tava com ela lá em casa, esse negócio de falar... Eu fiquei com medo da F-150, porque ela é muito grande, Mas né? é uma delícia de dirigir. A hora que eu sentei nela, eu falei, o que eu demorei tanto pra dirigir esse carro? Por que eu demorei tanto? Que é sensacional. Mas você demorou porque você tinha esse receio pelo tamanho do carro? Eu tinha receio de levar o portão embora. Moro num lugar que é bem apertado, assim, pra sair. Eu tinha receio de andar na cidade e falar, eu vou acabar... As ruas em São Paulo, eu moro num bairro que é bem residencial, é bem... Onde tem comércio, não foi estruturado para isso. Então, às vezes, você tá com um carro grande ali, você tem que invadir um pouco a faixa, né? E aí é sempre muito mais fácil você andar com um carro pequeno, né? Um carro que seja fácil de manobrar, né? tal. Quando eu fui testar a F-150, fui embora pra estrada. Fui voando. Nossa, aí foi... Você ficou maravilhada, né? Porque é um carro incrível. Moro bem próximo, assim, de estradas e tal. Eu já peguei, e aí eu fui para um bairro que tinha bastante... Dava para trabalhar bastante para fazer avaliação e tal. Incrível também. Não, é sensacional. Incrível. E tem essa... coisa do carro grande, às vezes ele inibe um pouco, mas a hora que... Você tá na estrada, você sente um conforto e não é só o que a gente entrega na F-150, é como a gente fez, de forma que você consegue usar ela em diferentes situações, seja para o trabalho, seja para o passeio. O carro se comporta muito bem. Eu acho que isso é uma coisa legal da gente estar falando, Ariane, porque eu tô acostumada a andar com carro, né? Eu tenho um tempo bem... umas 3 décadas de jornalismo automotivo. 3 décadas. É muita experiência. Muita experiência, né? Comecei devagarinho, até ir realmente para testar um carro, tudo. E você pavimentou, né? Todo esse percurso, porque naquela época era muito mais difícil ainda, né? Você ter acesso às tecnologias que a gente tem hoje. Sim. E não era totalmente internet também, né? Não, você tinha outros revista. canais, outras formas de comunicação. Né? Então, assim, o meu trabalho, ele foi um trabalho assim, tô falando que eu tenho 30 anos de mercado, mas você vê que foi um trabalho assim, a vitória, né? Você também teve uma ascensão rápida dentro de uma empresa, né? Dentro de uma experiência na empresa também, que foi muito legal. Não necessariamente rápida, mas eu acho que foram também construídas, consolidando tudo isso. Mas eu tive muitas oportunidades, né? Então, é incrível, porque hoje eu acho que tem mais visibilidade, até por conta do meio que a gente vive, por conta de ter essa questão de acesso, né? À informação na internet. Mas eu tive muitas oportunidades dentro da Ford. Então, isso é muito legal. Isso é bom para uma empresa, né? E assim... Uma empresa centenária, né? Centenária. E mostrar, né? Que eu acho que bem isso, né? Que eu falei, eu tenho tanto tempo de experiência, eu tenho meus carros preferidos, tenho os carros que eu não gosto, não é todo tipo de carro que eu gosto de andar.
Mas assim, porque eu acho que também não é todo piso que a gente merece ter, às vezes, um carro que, né, que você pode não se sente tão confortável. Eu priorizo muito conforto, né? E tal. Mas da própria mulher se deixar ir numa concessionária e fazer um test drive, não é? Eu falo isso. Gente, sem preconceito. Eu já fiz carro que eu falava assim, esse carro ele agrada tanto ao homem quanto à mulher. E eu vou falar para vocês por quê. E aí eu falei por quê. Por que mulher gosta, por que o homem gosta? O mesmo carro, vamos dividir um carro. Esse é o carro. Tem carro que é mais o homem que gosta, tem um carro que é mais a mulher que gosta, né? De ter na casa. Mas assim, eu acho que a mulher tem que se deixar também. Eu vou numa concessionária e vou testar uma picape. Porque é um monstro aquilo, né? A própria Ranger hoje, a gente pega eu acho a Maverick... Meu número, sabe? Meu número. Mas assim, eu amo a Maverick, sabe? A híbrida. Eu amo dirigir a Maverick em São Paulo. É uma delícia de carro. Porque ela realmente te entrega a performance, né, de um SUV super confortável. E você tem uma picape. Mas, quando você olha uma Ranger, você olha, ela é enorme. Outro dia eu estava com a Raptor, né? Que é a imensa Raptor, que ela é muito bruta, né? Mas eu acho que é isso, né? É levar também para essa experiência do que... Por que não? Por que você não vai numa concessionária hoje e procura... Sabe? Você acha bonito, você acha que tem a ver com você, né? Enfim. E a gente não tem carro que é feito para homem e carro que é feito para mulher. É o que você comentou. Tem preferências. Às vezes as mulheres preferem, por algumas razões, um determinado tipo de carro e homem outro. Mas a gente não faz um carro. Esse é para homem, esse é para mulher. Tanto que no Mustang, por exemplo... aqui no Brasil, a gente vê a maioria homens dirigindo. Mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, tem muita mulher dirigindo Mustang. A primeira proprietária de um Mustang, por exemplo, foi uma mulher. Então, depende daquilo que você se permite. Eu tinha receio também de dirigir picape por conta do tamanho. E ainda mais pelo fato de que você tem limitações de espaço aqui em São Paulo. Mas depois que você se permite, você fala, meu Deus, é o meu número. E aí, para quem normalmente olha, fala, picape normalmente é carro de homem. Não tem isso, carro de homem, carro de mulher. É o que você falou, precisa se permitir conhecer. Porque quanto mais você avalia, quanto mais você conhece, quanto mais você tem oportunidade de dirigir, você aumenta seu portfólio, você aumenta até o seu poder de influência, o seu poder de compra. E hoje a gente sabe que 60% das mulheres são um fator de decisão de compra nas famílias, né? Então, eu imagino, ela estava contando, eu estava até pensando, essas mulheres que são suas seguidoras, elas já têm habilitação, elas estão tirando ou já são proprietárias de carro? Porque se são, na maioria, mulheres, elas não estão pedindo opinião para um homem para comprar um carro, elas estão buscando conhecimento, o que é legal, porque elas mesmas podem decidir pela compra, né? A gente sabe que nas famílias hoje, 60% das mulheres decidem a compra. Que coisa, né? Vitória, por incrível que pareça, eu falei, isso aqui a gente vai conversar, podia ficar muito mais horas, a gente está chegando no final já, infelizmente. Mas aí eu queria, assim, concluir nessa conversa deliciosa, depois com certeza a gente vai se reunir outras vezes para conversar mais, porque... É muito bom, né? A gente fala do que a gente gosta, a gente fala naquilo que a gente trabalha, não tem como não ser muito bom. E é vai bom fluindo. Trabalhar com aquilo que você gosta, né? Acho que nós três aqui somos exemplo disso. Dentro do Instagram da Dona Meu Destino, ela colocava uma frase assim: ajuda mulheres a entenderem mais sobre carros para serem independentes. Eu acho essa frase, assim, te resume, tem mais o que falar, né? Você acha que você atingiu isso? Você atinge isso, né? Você está deixando as mulheres, você está tornando as mulheres mais independentes? E o que mais você tem aí de projetos para sua vida e para sua carreira? Então, assim, eu acho que estou no caminho, mas estou longe de chegar onde eu gostaria. Porque eu quero muito... É muito difícil estourar a bolha, sabe? Às vezes eu já consigo comunicar com a mulher que ela tá com aquela dor de carro. A mulher que o carro dela estragou, ou ela tem que trocar de carro. Então, que ela já percebeu isso. E eu quero muito me comunicar com mulheres comuns que nunca pensaram em cuidar do próprio carro, nunca pensaram em trocar um pneu. E eu recebo muito feedback, por exemplo, eu tinha um quadro, que eu preciso voltar, que era As Quartas Calibramos. Tipo assim, calibrar os pneus, pra quem não sabe. As quartas calibramos. Legal. Calibrar os pneus, andar com os pneus descalibrados, murchos, aumenta o consumo de combustível, vai desgastar mais o pneu.
E é um negócio que também tá com os De pneus segurança calibrados, também. segurança. Exatamente. Então, tipo, e é um negócio que você faz rápido, barato, de graça. Você pode fazer na sua casa ou num posto. E muito simples. E pra mim, é fácil convencer ela a calibrar um pneu. Às vezes é difícil eu falar assim, vai no mecânico. Mas, pô, calibrar o pneu é um negocinho simples que dá pra você fazer e ir quebrando essa barreira. Então, eu recebi muito feedback. Também a gente tinha um filtro, sabe? E a ideia também é que elas comecem a ver mais mulheres fazendo isso. Porque às vezes você tá num posto, alguém oferece ajuda e você aceita, tá tudo bem. Só que às vezes você pode nem lembrar, nem saber como calibra. E é muito importante. Então, aí eu recebia feedback assim, eu fui com meu namorado, eu pedi pra ele do meu lado, mas eu falei, ó, só pra você ficar olhando. Se eu pedir ajuda, aí você me ajuda. E de meninas assim, meu pneu furou, eu tava sozinha com a minha mãe, a gente trocou, enfim. Então, acho isso muito legal, mas assim, tá longe, igual eu falei, assim, eu acho que tem muitas coisas ainda pra me falar assim, cara, acho que agora... E assim, tem muitas ideias, assim, então, o meu sonho era e continua sendo levar esse evento, assim, fazer esse movimento, não só no Dia da Mulher, mas assim, fazer em outros lugares do Brasil, chamar atenção para isso, falar que independência feminina não é só dinheiro. Dinheiro é, assim, muito importante, mas que é importante ela saber que carro é a liberdade dela, ela ir para onde ela quiser. E saber essas coisas vai dar... Porque eu não me acho mais mulher, e eu sempre tento tomar cuidado com isso, porque eu vou trocar o meu pneu. Se você aceitar, nossa, eu sou melhor que você. Não. Mas o conhecimento, ele te liberta. Você pode trocar o pneu, você não pode. Você aceitar ajuda, tá tudo bem. Mas se você não souber essas coisas básicas, às vezes você não sabe o que é uma luz que acendeu no seu painel. E aí você continua andando, você vai fundir o motor. E um negócio que era muito simples. Sim. Então, é muito importante. E aí, tenho muitas ideias, assim, quero muito crescer muito mais. Assim, tá longe, assim, quero canal de moto, com criança, legal. assim, enfim. Muito bacana. Muitos sonhos ainda. Muito bom. E Ariane, também separei uma frase sua aqui que eu achei numa entrevista que você deu, que você falou assim: nós mulheres não devemos abrir mão de alguns aspectos de nossas vidas para tentarmos nos encaixar em ambientes ocupados por homens, né? Eu achei muito legal, assim, também tem saber que hoje você está num cargo de liderança, né? Só carrão, né? O que você pensa? E o que você diria também para as meninas, né? Você falou bastante dessa questão das oportunidades, do conhecimento. Uhum. O fato de não precisar deixar de fazer alguma coisa que a gente gosta, de ter nossa feminilidade para se enquadrar, né, em algum espaço que é majoritariamente masculino, eu acho que é essencial. Você não precisa deixar de ser quem você é para você se enquadrar nesse ambiente, mas você precisa se qualificar, porque senão você não sobrevive, né? Então, acho que isso é muito importante. E é o que eu sempre falo, eu não preciso me masculinizar porque eu estou num ambiente totalmente masculino. Eu tenho meu espaço por conta das minhas competências, daquilo que eu fui buscar, naquilo que eu acredito, na minha essência. Porque quando você pensa que você trabalha num ambiente majoritariamente masculino, dá a impressão de que você precisa ser mais uma pessoa naquelas características para você se adaptar. E não é exatamente isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que isso é a beleza da diversidade, né? De você ter espaço para homens e para mulheres trabalhando junto num projeto comum. E, além disso, você buscar essa qualificação que vai te diferenciar nesse ambiente, porque... Frente de todos também, não é só homens, Não, mulheres, exatamente, é a qualificação, você precisa, né? E uma coisa que me ajudou muito, desde o início da minha carreira, é que eu sempre fui muito organizada. E é uma característica que, às vezes, é mais prominente nas mulheres. Então, é um diferencial. E você buscar isso, buscar aquilo que é o seu diferencial como pessoa, como indivíduo, eu acho que transforma também qualquer ambiente. Você começa a ter o respeito das pessoas por características suas, né? Então, eu acho que o autoconhecimento também traz muito disso, né? É importante você se qualificar, mas você se conhecer também para você explorar aquilo que você tem de melhor. Então, eu percebo que, além da qualificação técnica, eu tenho algumas características que são mais inerentes na mulher, apesar de ser engenheira, né? Tem algumas coisas que são inerentes da profissão, que você pode transformar o ambiente que você trabalha. E são os seus diferenciais. Então, não precisa você se transformar para você se enquadrar naquele espaço. Eu acho que isso faz toda a diferença. É interessante, né? Bem... Porque aí você começa a explorar aquilo que você tem de melhor. As pessoas pensam ao contrário, né? Muitas vezes eu acredito que elas pensam ao contrário. Preciso me transformar para me encaixar. Você está falando que você precisa...
E não tem entender isso, do que né? você está fazendo. Né? Exatamente. Quando eu comentei, né, que as pessoas olham pra mim e falam, Eri, você não tem cara de que dirige uma Ranger. Por que eu não tenho cara de que eu dirijo Ranger, né? Não tem limitações. Eu acho que limitações é a gente que acaba criando. Então, é o que você comentou. Eu tinha um receio de dirigir F-150 por conta do tamanho. Depois que você dirigiu, você se apaixonou. Então, às vezes, a gente não se permite. A partir do momento que você se conhece bem, você sabe quais são os seus potenciais, você sabe quais são as suas diferenças como indivíduo, e você se qualifica, ninguém te segura. E não é porque você está num ambiente que só tem mulher, que também é competitivo, ou que você está só em homem, ou que você está num ambiente totalmente diversificado. É você colocar em prática aquilo que você acredita, a sua essência, explorar o seu melhor, sem ter que se enquadrar em algum ambiente, né? Não é porque eu estou num ambiente masculino que eu tenho que deixar a minha feminilidade de lado. Não precisa nada disso. Usa as suas outras qualificações para isso que vai dar certo, Legal, né? muito legal. Bom, queria agradecer a audiência. Acho que foi um papo incrível, uma super estreia aqui, né? 2 pessoas incríveis, 2 mulheres empoderadas. E que provavelmente a gente, né, ainda mais para frente... 3 mulheres, né, empoderadas. A gente volta aqui, provavelmente no futuro, né, a gente fazendo, conversando, e a gente se encontra bastante aí no nosso dia a dia, né, que isso é muito bom nessas conversas. Eu agradeço a audiência, vou deixar aqui os contatos aqui da Vitória, né? E a gente, é isso, agradeço. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Queria agradecer também a oportunidade, né? Ter espaço para a gente poder falar para as outras mulheres que estão assistindo, que não sabem exatamente como é esse ambiente na engenharia, né? Numa indústria automotiva. E agradecer você também pela oportunidade. Vamos fazer umas brincadeiras lá em Tatuí. Combinar com a Aninha, né, Aninha? Mostrar lá um backstage ali, um bastidor tanto de trabalho tanto do potencial do campo de provas, quanto dos produtos diversificados que a gente tem, né? Cada um no seu nicho, a gente consegue explorar lá dentro o melhor de cada um. Legal. Vitória? Obrigada, foi um prazer. Desejo muito sucesso. Sei que é muito desafiador, né? Começar um projeto novo, mas tenho certeza vai ser um sucesso. Foi um prazer estar com você, conhecer a sua história também. Fico muito feliz, assim, de ver mulheres na Vocês não engenharia. se conheciam? Não. Que legal. Assim, eu acho muito, muito, muito incrível. Mas acho que a gente tem bastante para interagir. Nossa, Legal. assim, muitas coisas que quero saber. Legal. Assim, muito legal. Parabéns. Parabéns para você também. E Valeu. obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada a vocês por terem vindo. Então, galera, até a próxima e obrigada.